Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Aí, pessoal, link para o Google Forms da aula de hoje e para o nosso Mentimeter, www.mente.com. O código de hoje é 7142-3897. Pessoal, vou começar a compartilhar aqui minha tela com vocês. Valeu. Aqui. Para a gente começar a brincar aqui. Dá um tempinho para vocês entrarem. Deixa eu ajeitar aqui para eu conseguir ler. Então, pessoal, o tema que a gente vai trabalhar na aula de hoje é a nossa... São 11, então acho que esse é o nosso 9º tema, se eu não estou enganado, né? E é a contraposição entre democracia representativa, ou democracia indireta, né? Dependendo do termo que a gente prefira usar, contra democracia participativa, né? Ou democracia direta, tá? Na aula passada a gente trabalhou a contraposição. Primeiro a gente viu, né, na aula, 2 semanas atrás, a gente viu a função do Estado, a gente deu uma analisada sobre isso, para que serve o Estado. Na semana passada a gente estudou, no tema passado, né, a gente estudou as formas de governo, né, monarquias, aristocracias e repúblicas democráticas, né? E hoje a gente vai entrar mais detalhadamente nessa última alternativa aí, nas democracias, para tentar entender como é que elas funcionam, tá? Como é que a gente coloca essas democracias em prática. Apesar da gente ter trazido argumentos a favor da monarquia e da aristocracia, mantive a impressão que eu tenho todo semestre, com todas as turmas, de que vocês têm uma tendência maior, né, a aceitarem com mais facilidade, a entenderem como forma de governo melhor a democracia, né, a república democrática. E por isso acho que é importante a gente tentar entender melhor o que é essa democracia, né, especialmente que tipo de democracia que a gente quer, né? Primeiro, ou outra forma de fazer essa mesma questão, será que nós vivemos numa democracia, né, já que a gente tanto defende ela? Acho que democracia é um daqueles conceitos ou valores, né, quase que unânimes na atualidade, tipo assim, transparência, né, honestidade. Ninguém vai dizer que é a favor de ser desonesto, né? Quase todo mundo defende a transparência, apesar de transparência também ser algo parecido com democracia, né, de que nem sempre é a melhor escolha, mas que a gente toma como dado, como algo sempre positivo, né, como algo, pelo menos no senso comum, assim, como algo sempre desejável. A gente deu umas provocadas, eu dei umas provocadas em vocês na aula passada, né, para ver se não tem casos onde é melhor realmente a monarquia, pela referência, a aristocracia, por ter pessoas mais preparadas, né, teoricamente mais preparadas, né, para tomar decisões. E na aula de hoje eu quero provocar vocês com relação à forma de implementação dessa democracia, né? Seja através de representantes escolhidos, né, por nós, pelo povo, ou seja através de mecanismos de participação direta. Tá? E para isso a gente tem na nossa Constituição atual da República Brasileira, de 1988, né, ela começa, né, lá no parágrafo único do seu artigo 1º, uma das primeiras coisas que ela fala, já tem, né, no próprio preâmbulo da Constituição, tem alguns comentários nesse sentido, da importância do povo, mas especificamente no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição atual, né, diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então a gente vai trabalhar duas questões, né, que estão aqui no nosso parágrafo único do artigo 1º. A gente vai tentar entender melhor de onde que vêm essas ideias, né, que aparecem aqui. Por um lado, aqui, essa ideia de que todo poder emana do povo, né, a gente vai chegar aí no meio da aula de hoje, a gente vai trabalhar essa noção da diferenciação entre a titularidade do poder e o exercício do poder político, né, ou do poder constituinte, ou da soberania, né, dentro de um Estado. Então, a gente vai ver que ao longo da história se criou essa diferenciação, diz que uma coisa é ser o titular do poder, né,
outra coisa é ser aquele que vai exercer o poder. Né? Então, a gente pode, digamos, terceirizar esse exercício. Né? O titular, a gente está vendo aqui no parágrafo único do artigo 1º, que o titular esse não tem outra perspectiva, pelo menos no nosso sistema aqui, e acho que em quase todos os países do mundo, imagino eu, quase, né? Com raríssimas exceções, a ideia de que a titularidade do poder emana do povo, é do povo, né? A população como um todo, né, que tem a titularidade do poder. Porém, o exercício desse poder não necessariamente vai ser feito de forma direta pelo povo. Como a gente está vendo aqui, esse exercício pode ser feito de forma indireta, através de representantes eleitos, ou de forma direta, certo? E eu queria começar fazendo aqui um levantamento junto com vocês sobre essas formas de participação direta. Né? Uma delas, eu queria saber, algum de vocês ou alguma de vocês já assinou um projeto de lei de iniciativa popular? Né? Já participou de um processo, alguma questão relacionada a um projeto de lei de iniciativa popular? Deixa eu ver quantos nós temos hoje aqui. 10, 9. Opa, que bom, temos uma pessoa que sim. Já temos 6, faltam 3, né? Enquanto a gente espera aí para ver se alguns desses 3 aí aparecem, quem que respondeu que sim aí se dispõe a nos explicar como é que foi essa experiência? Que projeto era esse? Como é que foi essa participação? Deixa eu ver aqui se está indo para o chat. Como vocês preferirem. Se foi o projeto da lei da ficha limpa, né? Tu assinou? Aham, assinei. Nossa. Não sei se fiz bem, mas assinei. Nossa, eu vou falar aqui sobre isso. Bom, acho que há mais uma pessoa aí. Quem mais, pessoal? Quem o segundo aí que marcou que sim, se estiver disposto ou disposta a explicar como é que foi essa experiência. Eu confesso que eu nunca assinei nenhum projeto de iniciativa popular. Acho muito bacana, mas nunca assinei, não. Deixa eu até achar aqui. Aqui, tá aqui. Só para vocês terem uma ideia, enquanto a pessoa pensa se vai participar ou não, não sei se vocês sabem quais são os requisitos para que seja aceito um projeto de lei de iniciativa popular. Né? Tem que ser apresentado, né, assinado por no mínimo 1% do eleitorado nacional. Deixa eu ver aqui o número que eu tenho, o último número que eu tenho, de 2016 aqui, eram 146 milhões de eleitores, né? O que dá 1.460.000, 1,5 milhão, né, de assinaturas é necessário para apresentar um projeto de iniciativa popular. Mas não basta juntar, sei lá, 1,5 milhão de assinaturas em São Paulo, por exemplo, né? Esse 1% do eleitorado nacional ainda tem que estar distribuído por pelo menos 5 estados, tá? E tendo em cada um desses 5 estados, não pode ter, pelo menos 5 estados, né? Não pode ter menos do que 10% alvos. Não me lembro como é que está o texto da Constituição, não me lembro, mas como é que se fala por isso que diz assim, 3 décimos, acho que é 0,3%, se eu não me engano, tá? Do eleitorado de cada estado. Tá? Então não dá para, por exemplo, pegar uma assinatura em Minas, uma assinatura no Rio, uma assinatura no Rio Grande do Sul, uma assinatura na Bahia, e aí juntar 1.500.000 assinaturas em São Paulo. Né? Não dá, tem que ter pelo menos 0,3%, se eu não me engano, do eleitorado de 5 estados, e o total, né, de pelo menos 5 estados, e o total de assinaturas tem que ser de pelo menos 1% de todo o eleitorado nacional. Mais alguém aí desses 3 que disseram que já assinaram o projeto de iniciativa popular quer contar como é que foi a experiência? Ó, enquanto as pessoas pensam, quantos projetos de iniciativa popular a gente já teve, pessoal, na vigência da Constituição de 88? Tivemos uma tentativa em 94, acho que foi a primeira tentativa de projeto de iniciativa popular, chamado de Projeto de Iniciativa Popular Glória Pérez. Não sei se vocês se lembram, a Glória Pérez, não sei se ainda é uma dessas, como é que se chama? Diretoras de novela da Globo, que escreve roteirista de novela da Globo, né? E teve a filha dela, a Carla Pérez, se não me engano, é isso?
Não tem aqui o nome. Não tem, não me lembro, mas acho que era isso. Ou estou confundindo, Carla Pérez. Não sei, mas a filha dela, acho que era Carla Pérez, foi morta era atriz da Globo, né? E ela foi morta com tesouradas por um outro cara que também era ator da Globo, que fazia, se eu não me engano, era o par dela na novela, inclusive, né? Eu não me lembro dos detalhes, como é que foi a briga, eu sei que o cara matou, né? Um ator da Globo matou uma atriz da Globo a tesouradas, basicamente isso, tá? E aí a Glória Pérez, né, essa diretora da Globo, começou a reunir assinaturas para um projeto que estava tentando transformar em crime hediondo, né? Como é que era? Assinaturas com a modificação da lei de crimes hediondos, tá? Ela conseguiu 1.300.000 assinaturas, que na época acho que era suficiente, né? Mas na prática o projeto foi encaminhado pelo presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, né? Que pode, né? Um presidente pode entrar com Carla Pérez, né? A mulher do tio, pois é, isso que eu estou confundindo. Daniela Pérez, isso. Obrigado. Quando eu falei Carla Pérez, eu achei isso, não, tá estranho. Carla Pérez, eu acho que é outra coisa. Tem nada a ver, coitada, com a mulher morta, né? Carla Pérez é a loira do tio, é verdade. Obrigado, gente. Deixa eu ver quem é que falou aqui. Gamora, obrigado, Gamora. Tá falando bobagem. A gente confunde, né? Os Pérez, faz parte. Então, pessoal, a Glória Pérez, né, esse projeto todo, conseguiu reunir as assinaturas necessárias, mas o presidente da República acabou dando entrada nesse processo legislativo. Tá? Então, se a gente entra no site da Câmara dos Deputados, o projeto aparece como sendo coautoria do presidente de Iniciativa Popular. E no site do Senado aparece como autoria somente do presidente da República. Depois, em 1999, a gente teve um outro projeto de Iniciativa Popular, chamado Captação de Sufrágio, que buscou dar mais condições para que a Justiça Eleitoral pudesse coibir com mais eficiência o crime de compra de votos, né? Então, estava tentando combater a corrupção eleitoral. Tá? Se juntou até 10 de agosto de 1999, 952 mil e tantas assinaturas, né, de eleitores, só que não estavam conseguindo, ainda faltava assinaturas, né, para conseguir aplicar para as eleições do ano 2000, precisava de 1.600.000 na época, né, então não tinha alcançado. Então, com isso, teve um deputado, 60 deputados, 60 parlamentares aqui que acabaram subscrevendo esse projeto que tramitou, então, por iniciativa desses parlamentares, não contou como projeto, né? Já tivemos aqui 2 casos, então, o primeiro foi meio, né, no site da Câmara, né, que conta como coautoria de iniciativa popular, mas junto com o presidente da República, e no do Senado conta como se fosse iniciativa do Executivo. Esse da captação do sufrágio não contou como proposta de iniciativa popular, contou como proposta dos parlamentares. Em 2005, aí sim, é que a gente tem o nosso primeiro, efetivamente, projeto de iniciativa popular, que é o do Fundo Nacional para a Moradia Popular. Falava sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Foi o primeiro que efetivamente foi aprovado, tramitou por mais de 13 anos esse projeto, acabou sendo aprovado, como é que foi? Em 2005. Na verdade, foi proposto em 92, mas foi aprovado em 2005. Tá? Era para dar recursos aí para a construção de moradias populares. E em 2010 tivemos a lei complementar, né, 135, chamada Ficha Limpa, aí que o Quarta-feira disse que participou, que foi proposto em 2009, né, o projeto em 2009, e conseguiu aqui 1.700.000 assinaturas. Embora ter sido iniciativa, discussão, projeto originário do Executivo, porém começou do Executivo, né, foi uma proposta do Executivo também aqui. Então, não é considerado um projeto de iniciativa popular, apesar da ampla aceitação que teve, certo? Então, pessoal, vejam, se eu não me engano, porque esse livro aqui que eu estou pegando é de 2018, e se eu não me engano, depois foi aprovado, ou foi aceita a proposta daqueles 10 mandamentos contra a corrupção. Lembra que tinham também uns atores da Globo envolvidos, toda uma campanha de celebridades envolvidas? Se eu não me engano, esse foi o segundo, então, projeto de iniciativa popular que efetivamente foi aceito, né, e tramitou no Congresso Nacional, pelo menos falando, né, a nível federal. Tá, pessoal? Então, desde 88 até hoje, a gente tem aqui uma meia dúzia de casos onde se tentou, né, onde se chegou perto de conseguir, e temos
pelo que eu sei aqui, 2 casos que efetivamente tramitaram. Tá? Esse aqui foi aprovado e o das 10 medidas contra a corrupção, não me lembro se chegou a ser aprovado, o que aconteceu. Acho que esse tinha a ver com o Moro, não era? Acho que tinha uma participação do Moro aí nessas propostas, não lembro direito. Foi meio que junto com... Foi reprovado. Tá. Porque acho que foi junto naquela coisa da Lava Jato, né? Com a coisa dos processos com o Lula, alguma coisa assim que rolou esse projeto aí das 10 medidas contra a corrupção. Mas, pessoal, só queria lembrar para vocês, eu tive na aula, no semestre passado, eu tive 2 alunas que falaram que tinham assinado o projeto de iniciativa popular, e foi bem interessante, porque não eram de âmbito federal. Né? Uma delas tinha a ver com a numeração de roupas infantis, para deixar de ser por idade, né? Acho que por ser por tamanho ou por medida, alguma coisa assim, porque a gente sabe que nem sempre a idade corresponde ao tamanho da criança. E por outro lado, imagina a roupa para adulto se tivesse a idade lá, né? 40 anos, no meu caso, 41 anos no meu caso. O que quer dizer o tamanho da pessoa? Só dizer que o cara tem 40 anos. Claro que para a criança faz um pouco mais de sentido, mas nos dá um pouco da ideia da razão dessa proposta. E parece que essa menina aí que entrou numa cidade, acho que é no interior de São Paulo, se eu não me engano, de Minas, que ela entrou com esse projeto aí de iniciativa popular junto à Câmara de Vereadores do município dela, que eu não me lembro qual era o município, e parece que conseguiram aprovar, foi aceito e foi aprovado. Tramitou, né, o projeto e acho que efetivamente acabou sendo aprovado. E outra colega disse que teve um projeto, se não me engano, era uma iniciativa do colégio dela, que também apresentaram um projeto de iniciativa popular, tinha a ver com alguma coisa relacionada a multar pessoas que jogassem lixo na rua. Só que não conseguiram tramitar, não conseguiram, acho que, essas assinaturas necessárias para ser aceito. E o que eu quero destacar aqui, pessoal? Vejam, tem até aqui o livro que eu estou usando, é o livro de Direito Constitucional, né, que eu uso para as minhas aulas, e tem alguns autores aqui, eu não me lembro, deixa eu ver se eu acho que quem é que fala, que... Não. Que fala que isso é um instrumento, assim, figura... Aqui, ó. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, que diz que esse instituto dos projetos de iniciativa popular é um instituto meramente decorativo, né? Porque essas exigências todas de ter 1% do eleitorado nacional, né, 1 milhão e mais de 1,5 milhão de assinaturas distribuído pelos estados, já é feito para que isso não aconteça. Mas percebam, pessoal, que isso aqui não é uma questão... não é para aprovar uma lei. Né? Essa quantidade de assinaturas necessárias não é para transformar algo em lei, efetivamente. É só para que o Congresso aceite um projeto, analise, discuta uma ideia que a população teve. Tá? Então, tem todo esse requisito. Desde 88 até hoje, né, a gente teve aqui meia dúzia de casos onde a população quase que conseguiu fazer o Congresso analisar uma ideia da população. Fazer o Congresso parar e dizer, não, olha, a população teve uma ideia que está propondo, né, um projeto de lei. Vamos pensar, vamos analisar, vamos discutir sobre isso. Né? A população, via de regra, não consegue nem apresentar isso, de tão difícil que são né, de tão rigorosos que são os requisitos. Tá? Então, é sempre importante, porque eu vejo quando eu dou aula sobre isso, que o pessoal fica achando, isso aí é o que é necessário para transformar uma ideia em lei. Né? Por isso que é tão difícil, porque também na Câmara e no Senado é difícil de aprovar uma lei, né? Tem um quórum necessário, não é tão simples. Mas não, pessoal, isso é só para propor. Né? Um deputado, qualquer lá, o Tiririca, pode propor lei todo dia, velho. Né? Pode chegar lá e apresentar projeto de lei a hora que ele quiser. Né? Agora a população, né, ou pelo menos, não sei se o Tiririca, ainda acho que não é mais, mas quando era deputado, né, podia. Né? O Alexandre Frota, sei lá, pode, né, apresentar um projeto de lei toda hora. Né? A população brasileira, né, precisa de um número muito significativo aqui de participantes para poder fazer uma ideia ser discutida dentro do Congresso Nacional. Outra pergunta aqui para vocês, pessoal. Porque parou de funcionar meu mouse. Aí. Tudo aqui. E algum de vocês, ou alguma de vocês, já entrou com uma ação popular? Deixa eu até pegar aqui a Constituição para ler para vocês, que eu não me lembro dos termos, caso vocês não conheçam o que é uma ação popular. Artigo, inciso 73.
É isso? Quinto... Não era 73 ou 71? Aqui, 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Lesivo contra o quê? Lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Tá? Então, se qualquer cidadão entende, né, e essa ação popular pode ser preventiva ou repressiva, né? Então, a pessoa se achar que vai ter dano, né, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, pode entrar com uma ação popular. Tá? Aqui a gente não tem requisito nenhum. Na verdade, precisa de advogado, se eu não me engano, tá? Para poder entrar com uma ação popular. Qualquer cidadão pode, é gratuita a ação popular, tá? Mas precisa de um advogado, que para algumas pessoas acaba dificultando, né? Acaba não sendo tão simples. Mas pelo menos é mais fácil do que juntar 1,5 milhão de assinaturas pelo Brasil, né? Temos vários casos de ações populares aí, mas, como a gente está vendo aqui, não é uma coisa muito comum, né? Apesar de ser, né, o número ser mais significativo do que a meia dúzia de projetos de iniciativa popular. Mas é uma forma também que a população tem de tomar iniciativa, né, junto ao Estado, né, de tentar atuar e fazer sua voz ser ouvida de forma mais direta. Temos uma agora em São Paulo contra o ministro do Meio Ambiente. Ministro, né? O ministro do Meio Ambiente. Tem várias ações aí que acontecem. Eu estava vendo, acho que foi contra o CARF que eu vi que tinha uma situação só. Quando eu fui pesquisar, porque eu estava tentando achar esses números, né, para trazer para vocês aqui na aula de hoje, e não consegui achar os números, não achei em nenhum lugar. Deve ter, tem um site lá, Judiciário em Números, que eu não consegui entrar, mas que talvez eu consiga encontrar alguma coisa nesse sentido, né? Com certeza é um número muito mais representativo do que qualquer um dos outros instrumentos que a gente vai falar aqui hoje, tá? Porque é isso, qualquer cidadão que tiver um advogado pode entrar e mesmo, né, sei lá, uma instituição, um partido político, alguma coisa assim, pode fazer uso dessa ferramenta pela facilidade que ela oferece, né? Então, é a ferramenta mais acessível da gente poder participar aqui diretamente. E tem vários casos, é bem relativamente comum, pelo menos em comparação às outras ferramentas. O que mais, pessoal? Vocês já votaram num plebiscito? Já participou de um plebiscito no Brasil? Deixa eu abrir no meu celular aqui, só para não ter que tirar a tela de vocês. Eu tinha achado, já tinha deixado aberto aqui. Isso aqui, plebiscito no Brasil. Engraçado, foi... Você sabe a diferença de plebiscito e referendo, pessoal? Teve uma pessoa que participou. Bom, basicamente, referendo é mais fácil para quando houver essa... Os dois são consultas populares, né? Você quer falar aí, Gil? Não? Não, eu só ia, tipo, você consegue me ouvir? Estou ouvindo. Não, eu só ia falar que são consultas à população, né? Que o plebiscito ele é antes, uma consulta antes, e o referendo faz menos sentido para mim porque é tipo depois, né? Tipo, vocês Isso. concordam com o que foi feito? Acho que Exato. é isso, né? Não, perfeito, é isso aí. As duas são formas de consultas, né? A população, para saber o que a população acha, geralmente, de algum projeto ou de alguma lei, né? Que vai ser discutida ou que já foi discutida. E para que não haja confusão entre eles, né? A forma é a gente lembrar o verbo referendar, né? Que a gente usa aí no nosso dia a dia. Ah, fulano referendou tal coisa, né? Então, geralmente, né, é validar algo que já foi feito quando a gente referenda algo, né? A gente apoia, a gente concorda com algo que já aconteceu. Então, o referendo é uma consulta a posteriori, né? Posterior à tramitação de um projeto, aprovação de uma lei, alguma coisa assim. E plebiscito é uma consulta feita por antecedência, tá? Só para vocês terem ideia, também de novo aqui, né? Sob a vigência da Constituição de 88, a gente teve um plebiscito em 1993, que foi aquele que a gente comentou na aula passada, né, sobre forma de governo, monarquia ou república, e sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo.
né? Isso estava previsto na nossa Constituição de 88, lembrando, né, que os nossos parlamentares constituintes, eles meio que tinham o Ulisses, né, uma boa turma ali da época, lá em 88, tinha uma ideia de que seria mais indicado para o Brasil adotar o parlamentarismo, então já a nossa Constituição tem vários mecanismos nesse sentido, várias ideias nesse sentido, porque se imaginava que no futuro a gente, com esse plebiscito aqui, 5 anos depois, né, da Constituição, a população aprovaria o parlamentarismo. Não aconteceu, se manteve o presidencialismo, assim como se manteve a república. Depois a gente teve, em 2005, aquele referendo que a gente também comentou aqui sobre a comercialização de armas de fogo, né, para aprovar ou não o Estatuto do Desarmamento. Aí já tinha o Estatuto do Desarmamento e aí se perguntou para a população, vocês estão de acordo ou não? Né? A população votou, ganhou na votação desse referendo o não, né, dizendo que não queriam o Estatuto do Desarmamento, né, que proibia, né, a comercialização de armas de fogo. Né? Só que aí o pessoal resolveu ignorar o resultado do referendo e manteve a proibição. Né? Depois tivemos em 2010 um plebiscito no estado do Acre para saber se iam adotar qual o fuso horário que ia ser adotado no Acre, né? Se ia ter 1 hora a menos ou 2 horas a menos em relação a Brasília. E eles decidiram 2 horas a menos na Brasília. Em 2011 também agora teve um plebiscito no estado do Pará para saber se dividia o Pará em Pará, Carajás e Tapajós. Votou contra a criação desses 2 novos estados. E, por último, agora em 2014, a gente teve um plebiscito lá em 2 distritos do município de Campinas, Ouro Verde e Campo Grande, né, que decidiram elevar eles à condição de distritos administrativos. Então, aqui nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 plebiscitos e um referendo desde 88 também. Né? Quem votou aqui em plebiscito? Quem foi essa uma pessoa aí que disse que votou? Eu não votei, né? Nunca em nenhum plebiscito. Eu votei, professor. Tu que votou, qual? Monarquia e república. Monarquia? E o referendo também, né? Do Estatuto do Desarmamento, a proibição da comercialização de armas. Mas eu não votei, mas eu me lembro da campanha, principalmente da monarquia e do parlamentarismo. Eu me lembro da campanha na TV. Próximo, pessoal, mesma coisa de antes, só que com relação ao referendo, aí que já vimos que o quarto também já participou. Vamos ver se mais alguém já votou nesse referendo, que foi de 2010, ou 5, né? Não me lembro agora, deixa eu ver a data aqui. 2005, né? O referendo. 2010 foi o do Acre. Então, 2 pessoas nunca votaram em referendo. Provavelmente o quarta-feira aqui diz que sim, né? Mesma coisa de antes, né? Só o quarto que já participou. Mas, próximo, pessoal. Vocês já participaram de alguma reunião, de algum encontro, de qualquer forma, de algum orçamento participativo? Só que acho que a gente também já comentou em algumas aulas, né? Eu vi o finalzinho disso lá, nem sei se hoje em dia ainda tem alguma coisa lá em Porto Alegre, né? Mas era algo muito marginal. Isso em 2005, quando eu ainda trabalhava na Assembleia Legislativa lá do Rio Grande do Sul, ainda tinha algumas reuniões de orçamento participativo. Mas era, assim, uma coisa muito marginal, assim, um orçamento muito, muito pequeno para questões muito específicas. Mas seria uma outra forma de participação da população, né, de forma mais direta. Pelo que eu sei, né, a gente não, apesar de ter sido, né, uma referência internacional, só tiveram algumas cidades que internacionais, se vocês procurarem, tem na internet, no Google, aí vocês vão achar várias pesquisas, né, vários trabalhos feitos em cima do orçamento participativo, que geralmente tomam como referência o que a prefeitura de Porto Alegre, né, numa administração do PT, passou a implementar por lá e serviu de referência para cidades mundo afora. Tá? Mas eu até comentei aqui já com vocês, se eu não me engano, né, que eu achei uma pena, assim, uma decepção que eu tive com o governo federal do PT foi não ter trazido
alguma iniciativa parecida com essa para o governo federal, né? Mesmo que fosse periférica, mesmo que fosse mais simbólica, eu acho que é uma coisa bacana aqui de trazer essa forma de participação mais direta da população. Quem é que já participou aí de um orçamento participativo? Eu de novo, professor. Tu é experiente na participação direta, hein, Quarto? No tempo do governo Cristóvão. Aqui tinha também? Tinha por aqui. Basicamente foi implementado no país pelo PT, né? E aí a gente vê exemplos no país sempre com PT, normalmente com PT. É uma tradição. E no governo Cristóvão ocorreram várias reuniões com essa intenção. Eu não sei se algum outro partido, né, chegou o Cristóvão na época, imagino que ele era do PT, não era? Era do PT na época. Eu não sei se algum outro partido chegou a adotar algum mecanismo de orçamento participativo, né? Alguma forma de orçamento participativo. Eu desconheço, acho que no máximo audiências públicas, mas de orçamento participativo mesmo, não sei. Eu também desconheço. Que eu saiba, também não ganhou, né, professor? Mas o Boulos tinha até algumas propostas lá para São Paulo, que tinha um pouco de orçamento participativo. O pessoal também ganhou a prefeitura de Belém. Eu não sei se eles implementaram lá, mas é um projeto do partido também fazer. Tem tudo a ver, né, com a proposta do pessoal também, o Boulos e essa coisa de participação popular, né? Então acho que faria bastante sentido. E justamente, não sei se vocês sabem, o PSOL é fruto, né, é uma dissidência do PT logo que que o Lula entra no governo federal, né, presidente da República, em 2003, né, quando eles veem que o Lula vai manter lá a política econômica do FHC, não sei o que, tem uma ala mais... valeu, JK. Deixa eu ver, teve iniciativas parecidas, mas não tenho certeza onde foram, em cidades menores, tá? O JK ele vai dar uma procurada aqui, ver se nos compartilha com a gente. Mas o PSOL é um grupo, né, são, pelo menos originariamente, né, um grupo de ex-petistas, né, que se sentiram aí decepcionados com o início do governo Lula como presidente e acabaram formando, então, o PSOL justamente por ter uma visão mais, teoricamente, né, mais à esquerda, né, com uma maior participação popular, né? Se entendeu que o Lula teria feito muitas concessões ao status quo, mainstream, né, ou centro-direita, alguma coisa assim. E esse pessoal queria um governo mais com mudanças mais radicais, mais marcantes, né, mais incisivas, né, menos concessões. Então, acho que faria muito sentido, né, que esse grupo também representasse essa manutenção dessas formas de participação popular através de orçamento participativo. Última pergunta para vocês, pessoal. Vocês já votaram, seja para presidente, governador, prefeito, senador, deputado ou vereador, qualquer uma dessas? Se vocês já votaram para um desses, por favor, se manifestem. Teoricamente, né, não me lembro das idades da turma, acho que todo mundo era maior de 18. Então, teoricamente, quer dizer, 18 agora, quando é que foi a última vez? Foi 18? Não, tal poderia ser que, né, alguém de 20 anos ainda não tivesse 18 em 2018. Então, pode ser que não tenha votado por falta de idade, mas aparentemente não, né? Aparentemente todo mundo já votou. Né? Aqui no DF a gente tem essa questão aí de votar só de 4 em 4 anos, não temos aí prefeitos e vereadores, né? Então, é possível que tenha um espaço maior, né, entre as eleições, então ficar maior a chance de alguém mais velho, né, sei lá, alguém com 20, 21 anos nunca ter votado. Mas vejam, pessoal, por que dessa última pergunta aqui? Né, porque algumas pessoas, geralmente, né, se coloca o voto, né, como sendo o grande momento de participação democrática, né, como sendo o grande exemplo de participação direta na democracia, né, onde a gente vai lá e escolhe os nossos representantes. É a gente que manda, é a gente que tem o poder. Né? Então, é o grande momento onde se configura essa ideia, esse conceito de democracia ser, né, o governo onde o poder está nas mãos do povo. Né? Então, teoricamente, a gente justifica, a gente acredita que a gente vive numa democracia porque a gente vota, né? De 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, certo? Na verdade, a gente vota de 4 em 4 anos, né? Porque o nosso voto ele é um atestado de confiança que dura 4 anos, né?
só que a gente intercala aí os cargos. Se a gente juntasse todas as eleições, né, em vez de ser de 2 em 2 anos, se a gente fizesse todas ao mesmo tempo, a gente ia votar de 4 em 4 anos. Quando a gente vota em alguém e elege alguém, a gente dá um atestado, né, de confiança que dura 4 anos para a pessoa e que a gente não tem como tirar. Nós não temos como tirar, né? O povo não tem como tirar um deputado, um vereador, um presidente, um governador, qualquer político eleito, né, depois que votou nele, a gente não consegue voltar atrás, né, desistir ou, sei lá, de alguma forma vetar alguma atitude dessa pessoa, ter qualquer tipo de controle com relação a esse representante que a gente elegeu. A gente vota e a gente dá. E para senador, então, é de 8 em 8 anos que a gente passa essa procuração, né? E a gente, de maneira geral, né, a gente costuma entender essa participação de 4 em 4 anos aqui como sendo esse mecanismo democrático de participação direta, né? Mas, na prática, a gente vai ver aqui, né, e talvez vocês já estejam percebendo, que, no fundo, é uma etapa de um processo de representação, de uma democracia representativa ou, como eu prefiro, de um governo representativo, né? Porque, como eu disse, a gente perde o poder sobre esses nossos representantes depois de termos eleito eles, né? A gente vai poder fazer alguma coisa quando? Daqui 4 anos. O que é só uma coisa que a gente pode fazer? Votar em outro. Outro qualquer um, eu posso reconhecer no meu bairro um grande líder comunitário que está fazendo um grande trabalho e votar nele, só se ele tiver entrado num partido político, tiver sido escolhido por esse partido político, né, para ser um candidato. Os partidos políticos têm a chave ali para dizer quem é que pode ser candidato, né? A gente não aceita no Brasil candidaturas avulsas, independentes, autônomas, né? Então, precisa estar afiliado a um partido político para poder se candidatar. Então, esse é o primeiro filtro, né? E depois, a única coisa que a gente pode fazer é escolher entre essas alternativas, né, que os partidos nos oferecem, né? E se não tiver nenhuma alternativa, o que a gente pode fazer, né? E se for tudo mais do mesmo, né? Como é que a gente faz? Se a gente tiver alguém que a gente gostaria muito que fosse, mas não tiver nenhum partido, né, que aceite ele, né? Não estou dizendo que esse é o caso, mas o Bolsonaro passou por isso, né? Ele não queria, estava procurando partido aí em 2018, agora imagino que também, né, esteja passando por isso. Tem que arrumar um partido, o Bolsonaro, para poder ser presidente da República, né? Não pode se candidatar à reeleição se ele não tiver um partido. O cara é presidente, ele não pode se candidatar, né? Então, é um bloqueio que a gente tem, né? Um obstáculo que se coloca a essa liberdade de participação. Ele disse que ia arrumar um partido até o fim do mês, o DJ está dizendo, eu acho que ele está falando isso faz tempo. Eu tenho um colega meu do tempo de colégio, né? Eu comentei para vocês aqui que eu conheci um monarquista, esse é o cara que é monarquista até hoje, o cara defende monarquia, e ele participou, ele conta, acho que foi mais periférica a participação, mas ele de alguma forma participou, escreveu alguns textos aí para ajudar essa turma aí do Bolsonaro a propor o partido, né, a Aliança pelo Brasil, se eu não me engano, né? E aí eu provoquei ele, dizendo, vem cá, cara, ele é todo metido a estudar a história brasileira, né, para defender a monarquia. Eu falei, mas vem cá, não te lembra nada esse Aliança pelo Brasil, Aliança, acho que é Aliança pelo Brasil, não me lembro qual é o nome, Aliança Libertadora, alguma coisa assim. Mas na hora me chamou muito a atenção que ele me lembrou aquela Aliança Nacional Libertadora, né, que era um movimento comunista, né, se não me engano, aqui no Brasil. E eu fui provocar eles, assim, cara, vocês não estão copiando aí o nome dos movimentos comunistas aí no Brasil para anotar o nome do partido do Bolsonaro. E acho que ia ser 38 o número, né, para provocar o negócio da arma e tal. Então, só para comentar aí como, né, essa dependência até do Bolsonaro, presidente da República, de arrumar um partido para poder se candidatar. JKL está dizendo aqui no vídeo que vi sobre isso, comenta a cidade de Lages, como dizem Lages, acho que é Santa Catarina, né? Durante a época da ditadura. Lages teve o quê? Teve orçamento participativo, JKL, é isso? Massa. Depois passa para a gente aí, se tu achou o link do vídeo aí. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Beleza, pessoal. Então,
por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Porque vejam, vocês todos, apesar da maioria de vocês ser bastante jovens, né? Todos vocês já votaram, né? Todos vocês já avalizaram, da candidatura avulsa, o quarta-feira está dizendo que tem essa discussão no STF ainda. Não é muito o perfil nosso aqui, né? E também eu não estou aqui defendendo a candidatura avulsa, tá, pessoal? Eu sou muito crítico à realidade dos partidos políticos. O conceito de partido político eu acho muito bacana, né? Mas a prática, e vamos falar um pouco também hoje sobre isso, sobre de onde que surge essa necessidade da existência de partidos políticos, né? Eu tenho meu pai, né, trabalhou a vida toda aí envolvido em política, com partidos políticos, então eu desde pequeno acompanho um pouco desse ambiente, né, apesar de sempre ter vivido meio que longe do meu pai, então vi meio à distância, mas alguma noção tinha sobre isso. Nunca gostei muito dessa lógica, eu acho uma lógica muito hierarquizada. Por sinal, eu ia comentar para vocês, me esqueci de comentar, que eu vou passar para vocês, depois da aula de hoje, os links de uns vídeos num canal do YouTube, que é o meu canal preferido, apesar de, acho que já nem existe mais o canal, já parou, mas os caras ainda continuam produzindo alguns vídeos, mas demoram muito, assim, acho que um vídeo por ano, alguma coisa assim. Tá? Mas os caras são os artistas, assim, o canal se chama Why Maps. Deixa eu botar aqui para vocês. Não sei se algum de vocês já viu. Opa, escrevi errado aqui, peraí. Why Maps. Assim, tá? Eu conheci, acho que foi o primeiro vídeo que eles fizeram sobre a situação na Síria, lá, né, quando estava tendo todos os conflitos. O JK, ele mandou o vídeo aí também, lá de Lages. Os caras eles botam aquelas câmeras que ficam filmando, né, uma mesa, e o cara vai com o mapa desenhando e trocando os papéis ali, fazendo animações na mesa. E é muito didático, é muito bem feito. A forma dos caras explicar é muito bacana. É em espanhol, né, a língua original dos caras. Os caras são espanhóis da Espanha, né, de Madrid, se eu não me engano. Então dá para entender, né, quem entender um portunholzinho e fazer uma adaptação aí para o nosso português, dá para a gente entender, mas tem legendas lá em português, todos os vídeos. Mas é muito bacana a linguagem coloquial, assim, que os caras trazem a discussão desses temas, a forma visual de apresentar eles, uma didática muito bacana, né? Mas aí não é por causa desse vídeo da Síria que eu estou falando. Depois desse vídeo da Síria, eles fizeram 3 vídeos, 2 sobre democracia, né, o que é democracia, e um terceiro sobre sistemas eleitorais. Gente, é muito bacana, eu recomendo muito, vou passar os links todos para vocês. Hoje eles pararam lá com o canal, acho que eles demoram muito tempo, né? Muito a lógica, o ritmo do YouTube, mas eles trabalham numa empresa lá que é um espetáculo, eu não me lembro o nome da empresa, de questões visuais, de design, assim, os caras fazem apresentação de conteúdo através de diferentes formas visuais, né? Então, os caras são os artistas mesmo, e essa empresa que eles foram trabalhar lá também é muito bacana, eu vi uns trabalhos deles muito bacanas. Tá? Que eles falam um pouco sobre essa questão aí de democracia, de participação, representação e sistemas eleitorais, aí fazem uma análise crítica sobre isso, eu vou passar para vocês. Mas o que eu estava dizendo era sobre as candidaturas avulsas, né? Eu não vejo isso como grande solução aqui para o Brasil, tem minhas críticas também, tem que se pensar muito a respeito disso. A gente tem o hábito, né, de desvirtuar muita coisa aqui no nosso país, de lógicas que funcionam em outros países, a gente consegue, né, desvirtuar pela nossa lógica hierárquica aqui. Imagino que, sei lá, provavelmente, né, grandes pessoas ricas aí conseguiriam, né, se candidatar e fazer grandes campanhas, se destacando, e por mais que, sei lá, um líder comunitário super atuante e que super representativo talvez não conseguisse aparecer tanto. Então tem muitos poréns para ser feito. Não estou defendendo aqui as candidaturas avulsas, mas me parece ser um facilitador, né, para a participação da população de forma mais ampla nesse processo democrático, né? Por mais que não seja perfeito, não acho que vai resolver os problemas, isso não é a solução dos nossos problemas, mas eu acho que é um obstáculo a menos, tá? E vocês vão ver nesses vídeos aí, quem for assistir, né, que esses caras do IMAPS aí também fazem uma crítica ao processo de escolha dos representantes nos partidos políticos, né, que eles dizem que é uma máquina de mediocridade, de escolher medíocres, né, porque um partido político ele não escolhe quem é o melhor governante, né, quem é o melhor para governar, né, não é essa a lógica, né, a lógica de todo partido político, independentemente do lado que for, é quem é o melhor para ser eleito, né, quem é a melhor pessoa para ganhar a eleição.
e muitas vezes até fabricam candidatos, né, e sei lá, currículos, né, histórias de vida aí das pessoas para se encaixarem nos desejos, nas necessidades dos eleitores. Tá? Então, essa é a minha crítica aí, a esses mecanismos eleitorais, né? E depois eu passo para vocês os links aí desses vídeos para quem tiver interesse em aprofundar isso. Mas a grande questão aqui é vocês verem como é fácil para a gente aqui participar do voto, né? Como mesmo jovens aí vocês já participaram, todos e todas, né? Votando de alguma forma para algum dos cargos públicos aí ocupados por nossos representantes, mas como as formas de participação mais direta acontecem muito raramente, né? Como é difícil da gente participar de um processo de proposição de um projeto de lei de iniciativa popular, como são raros os casos de plebiscito e referendo, né? Temos ações populares em algum número, mas também mais restritos a algumas áreas aí onde tem geralmente grupos de interesse mais fortes, mais organizados. É muito difícil disso acontecer de forma individualizada, né, por cidadãos e cidadãs individuais irem atrás desses recursos, e orçamento participativo também, uma iniciativa cada vez mais marginalizada, cada vez mais esquecida e deixada de lado. Tá? O voto, como a gente está vendo aqui, que é um dos mais frequentes, ele acontece, né, e a gente entende ele como uma participação direta na democracia, porém, a forma mais clara também, né, uma forma necessária, né, o primeiro passo aqui, né, dependendo da perspectiva que a gente adote, para tornar possível a democracia representativa, ou o governo representativo. Tá? Que tal? Quando eu falo governo representativo é porque algumas pessoas, e eu me incluo entre elas, né, fazem a leitura de que o governo representativo, na prática, não é uma democracia. Outra coisa que eu também posso passar para vocês, que geralmente eu passo para as minhas turmas nessa semana desse tema, é um filme que eu acho muito bacana, apesar de não ser sobre o caso do Brasil, trata de uma realidade muito parecida. Tinha, até o semestre passado, no Netflix, não sei se ainda está lá, se chama A Democracia Perfeita, né, sobre a história política no México, bem recente ali do presidente anterior ainda. Tá? Então não é como é que era o nome dele? Me esqueci agora, o presidente da época. Foi quando eu fiz minha tese de doutorado, me esqueci o nome dele. Pena Neto, acho que era o nome do cara, se eu não me engano. Tá? A Alexandre vai sair, tranquilo, cara, depois, se puder assistir, Alexandre, aí tu assiste na gravação, fica à vontade aí, obrigado. Então, pessoal, vamos para os nossos slides, deixa eu já abrir aqui, para a gente discutir isso. O objetivo até agora foi mostrar para vocês, tá, que os mecanismos de participação direta são muito escassos, muito raros. Tá? Agora, o mecanismo, né, do voto, de início da representação, da participação indireta, esse é mais comum, né? Tem até uma periodicidade constante, previsível no nosso sistema. Mas vamos estudar aqui, então, essa questão entre a democracia direta ou indireta, ou democracia participativa ou representativa. Né? Vou voltar, que a gente já falou bastante sobre a democracia ateniense, não precisamos ficar repetindo muito sobre isso, mas eu vou trazer algumas informações complementares, tá? Que a gente ainda não falou, mas que tem bastante a ver com o nosso tema da aula de hoje. Né? Por exemplo, né, vocês sabem qual era o requisito para se propor uma discussão na Ágora de Atenas, né, que era o Congresso, a esfera, o parlamento deles lá, onde se discutiam, né? Essa foto aqui é da Ágora, pelo que eu vi na internet. Tá? É muito doido, porque isso aqui, tipo, para tu chegar nisso, tem uma rua assim, sei lá, parece uma W3 ali, assim, sabe? Um monte de comércio, aí tem uma portinha que tu entra lá em Atenas e tu sai nessa praça aqui. Né? A Ágora está no meio do centro de Atenas aqui. A ditadura é perfeita, isso aí. Olha, é um filme maravilhoso. Como filme é muito bom, né? Como uma crítica política lá ao México é excepcional, uma comédia até engraçada, um drama, uma comédia dramática, e, cara, praticamente tudo é muito semelhante ao Brasil, vale muito aqui para o Brasil. Eu assisti no avião quando eu estava indo para o México fazer minhas entrevistas lá no México para o meu doutorado, mas achei muito bacana a proposta ali, então recomendo mesmo para quem tem interesse. Mas para quem não achar, eu mando o link aí do Netflix, que eu acho que ainda está disponível lá.
Mas só falando dessa Ágora, então, imagino que vocês estão na W3 lá, e tem uma lojinha, abre uma porta, aí quando vocês passam por essa porta, vocês veem aqui essa praça aí atrás, esse gramado. Eu não fui quando eu estive em Atenas, e me arrependo muito, queria ter conhecido. Mas era o lugar onde se discutiam as coisas públicas, né? Da polis, né? A política vem de polis, né? E essa questão, a separação entre o público e privado aqui nesse momento adquire uma característica muito interessante. Porque o que faz um assunto ser público ou privado na Atenas da Antiguidade? Né? Simplesmente, né, o fato de ser discutido na Ágora ou não. Então, por exemplo, se um assunto era discutido na Ágora, ele se tornava público, mesmo que ele fosse um assunto totalmente privado. Né? Se o cara dissesse, olha, minha mulher me traiu, ele pode discutir isso em casa, ou comentar com o amigo dele, com o vizinho, olha, fui traído, não sei o quê, não sei o que eu faço, me separo, não me separo, né? Mato a mulher, não mato a mulher, que eu me mato, não me mato, o que eu faço? Né? Isso está no âmbito privado. Mas esse mesmo cara, se ele for considerado um cidadão ateniense, ele pode ir lá na polis, no dia que tiver uma reunião, né? E pegar e dizer, olha, gente, minha mulher me traiu, né? Eu queria que a gente decidisse, julgasse ela, ou julgasse o amante, né? Ou, sei lá, criasse uma lei que proibisse alguma coisa, tanto faz. A lei seria um caráter mais coletivo, né? Que é público, que abrange a todos, mas mesmo para o âmbito privado dele, se quisesse, só fazer uma discussão, o que eu faço com a minha mulher? Né? O que eu faço com o amante dela? Alguma coisa assim? É assunto público porque está sendo discutido na polis. E não existia nenhum requisito. O único requisito era ser cidadão ateniense. Né? Não podia, só para a gente lembrar, né? Quem é que não era cidadão ateniense? Vamos lembrar. Mulheres, né? Hoje em dia a gente considera mulheres, né, cidadãs que podem participar, né? Votam. Né? Quem mais que não podia na época? Então, a mulher deixou de ser. Deixa eu ver se tem mais algum que deixou de ser. Pobres, né? Pobres não podiam participar. Né? Hoje em dia não interessa, pobres, inclusive analfabetos, podem participar. Então, esses dois critérios não existem mais. Escravos, a gente não tem mais a figura dos escravos. Né? Então, também pode-se dizer que caiu. Né? Não temos, quer dizer, não é que caiu, né? Mas é que não temos mais a figura dos escravos. Então, não sei, eu acho que nunca escravo pôde votar, né? Mesmo ali pouco antes da abolição, eu acho que eles também não podiam participar das decisões porque não eram considerados cidadãos. Então, esses três deixaram de existir, cada um pelas suas razões, né? Mulheres, pobres e escravos. Porém, estrangeiros não podiam participar, né? Então, hoje em dia, continua valendo essa regra, né? Se vocês forem ver na nossa Constituição, no artigo 12, vai trazer lá quem são considerados os cidadãos, né? Quem é o povo brasileiro lá, que o parágrafo único do artigo 1º dizia que o poder emana deles. Né? O artigo 12 vai dizer quem é o povo brasileiro, né? São os brasileiros natos e os naturalizados, com algumas peculiaridades lá de naturalização. Tá? Mas, basicamente, quem nasceu no Brasil ou quem se naturalizou brasileiro. Né? Um estrangeiro não faz parte do povo do qual emana o poder aqui no Brasil. Né? Um argentino que vier para cá e não for naturalizado, ele não participa desse poder, né, que emana do povo. Então, tem que ser brasileiro. Isso continua que nem em Atenas. Né? Crianças não participam, né? Que também na época acontecia isso. Certo? Então, temos alguns dos requisitos que existiam lá em Atenas, valem até hoje. Certo? Então, temos, né, estrangeiros e crianças não podem participar do nosso processo democrático hoje em dia, continuam excluídos, né, desse processo, que nem acontecia em Atenas. Então, ainda temos requisitos para sermos considerados cidadãos, né, que possam participar da democracia brasileira. Lá em Atenas tinha mais esse, né, mulheres, escravos e pobres, que hoje a gente não tem mais, porém, esse era o único requisito. Né? Se qualquer pessoa, qualquer cidadão, né, que ultrapassasse esses requisitos, porque fosse considerado cidadão ateniense, ia poder ir lá na Ágora, qualquer momento, e propor qualquer discussão. Não existia requisito, né? Não existia limite para isso, não existia critério, não tinha que juntar tantos cidadãos atenienses em tantos bairros de Atenas para poder propor uma discussão na Ágora. Qualquer cidadão podia chegar lá e propor. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Outro ponto, qual era a periodicidade desses encontros? Né? Será que era uma coisa, a gente já viu que os assuntos, né? O assunto principal, mais importante, eram as decisões sobre as guerras, sobre as batalhas, porém os assuntos mais frequentes eram sobre a vida das celebridades, sobre a fofoca da vida sobre celebridades, as delegações esportivas lá para os Jogos Olímpicos e algumas festividades religiosas.
né? O Renato Janine Ribeiro, no seu livro A Democracia, ele conta que parecia um grêmio estudantil, né? A Ágora ateniense, que ficavam discutindo bobagens, né? Na maior parte do tempo. Festas e jogos, essas coisas, né? Então, apesar disso, né, apesar desses assuntos de pouca relevância pública, né, para os interesses públicos, não se discutia orçamento, infraestrutura, essas coisas não era o foco da época, né, políticas públicas, isso não era discutido, não se tinha essa noção de coisa pública, eram mais discussões que eram trazidas lá, conforme cada situação, e a periodicidade diz que tinha em média 40 encontros na Ágora por ano, né, o que dá uma média de um encontro a cada 9 dias. Tá? Então, um pouco mais de uma semana, né, tinha um encontro, tinha uma reunião na Ágora para discutir os mais diversos assuntos. Como é que essa reunião era organizada? Tinha um presidente, né, que geria ali essa reunião, essa discussão, como se fosse hoje em dia o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Tá? E outra questão importante aqui para a nossa discussão de hoje é como que se escolhia esse presidente, né? Primeiro, que esse presidente não ficava muito tempo, ficava 2, 3, 4 reuniões no máximo, não me lembro qual, acho que era 3 ou 4 reuniões, era o período que ele ficava, e depois trocava, era obrigado a trocar. E qual era o método de escolha desse presidente da Ágora, ali que ia gerir as reuniões? Sorteio, pessoal, sorteio. Por que sorteio, pessoal? Né? Primeiro, porque não se queria que a pessoa que fosse ocupar esse cargo tivesse imbuída a ideia, né, de que ele está lá porque ele está legitimado a representar os demais. Né? A técnica do sorteio era uma técnica importante para dizer para o cara, sabe por que tu está aí? Porque o nome já diz, por sorte, nada mais. Só porque caiu o teu nome. Então, ninguém reconheceu mérito nenhum em ti para tu estar aí. Então, tu só está aí por acaso. E daqui a pouco tu sai daí. Tá? Então, ninguém te deu poder nenhum para fazer porra nenhuma, a não ser, tá, gerir aqui a reunião, e não se ache empoderado a nada, porque tu foi parar aí meramente por causa da sorte. Beleza? O que acontece com o sorteio, pessoal? Um sorteio, né, pode acontecer de cair uma pessoa muito boa, um ótimo, excelente presidente dessas reuniões, ou pode cair um merda. Pode cair um cara muito ruim. Né? Por que os gregos adotavam o sorteio? Justamente para não ter essa ideia de empoderamento. Né? Mas como é que eles aceitavam isso? Né? E aí, não tem nenhum critério? Como é que eu vou saber que o cara é bom ou é ruim? Né? Imagina só, né? O sorteio abre margem de ir um completo despreparado, né? Para gerir essas reuniões. Imaginem vocês, né, sei lá, que Atenas estivesse assim, passando por um período de pandemia, uma doença se espalhando, e sorteasse um completo despreparado, que nem acreditasse que tivesse essa pandemia, né, ou que achasse, vamos para a rua, né, pode fazer o que quiser, Atenas não pode parar. Imagina, né, o sorteio dá esse risco, né, de vir um completo despreparado, um completo maluco para gerir decisões públicas numa hora de necessidade. Olha o risco, né, que o sorteio nos traz. Numa democracia, a gente só elege os melhores. Estamos livres desse risco, certo, pessoal? Né? Quando a gente escolhe alguém para nos representar, a gente está imune, né, à escolha de incompetentes. Né? Obviamente, um comentário com muita ironia aqui, que eu imagino que todos tenham entendido. Então, pessoal, a ideia por trás do sorteio era, primeiro, desempoderar o sorteado, né? Por duas razões. Né? Tanto se esse escolhido, sorteado, fosse ruim, né? Ele ia ser trocado logo, porque eram 2, 3, 4 reuniões, e o cara não ficava lá mais tempo para poder ganhar mais experiência, né? Para durar muito. Primeiro, porque pode sortear um cara que é um bosta. O cara pode ser muito ruim. Então, trocando o cara rápido, eu garanto que se for sorteado um cara ruim, que volta e meia devia acontecer, o cara logo vai sair. Não precisa se preocupar, porque o cara é ruim e logo vai sair. Gil está dizendo aqui, achei, lançou um maluco votando. Achei, lançou, imagina na sorte, o Brasil está lascado. Não entendi aqui, Gil. Achei, lançou um maluco votando. Acho que saiu alguma coisa errada aí. Imagina, se a gente já elegeu um maluco votando, né? Imagina na sorte, né? O Brasil está lascado. Cara, não sei, velho. Será que ia ser pior na sorte? Será que na média, será que o nosso atual presidente na média está acima ou abaixo da média do brasileiro comum? Não sei. Né? Mas
Então, essa periodicidade rápida de troca do representante garantia que se o cara fosse ruim, o cara ia sair dali rapidinho e não ia causar muito prejuízo. Mas se o cara fosse bom, né? Será que os atenienses não pensavam, porra, velho, vamos manter o cara leva jeito para coisa, o cara é muito bom, o cara organiza bem as reuniões, né? E organizar não é decidir nada, tá, pessoal? Organizar é que nem o presidente da Câmara, ele vai dar a voz para um, vai dar a voz para o outro, vai dar uma organizada ali na pauta, né? Não vai propor que nem os atuais propõem, mas porque qualquer assunto podia ser trazido à pauta, mas vai servir, né, de organizador da reunião, né? Não vai decidir nada, o voto era todo mundo que votava com o mesmo poder, ele não tinha poder nenhum acima dos outros. Então, se o cara fosse bom, né, o que adiantava essa periodicidade rápida de troca? Diz que os gregos achavam até mais importante trocar rapidamente um presidente bom para não correr o risco dele começar a se acostumar ou gostar, né, se apegar ao poder, né, a esse posto aí de destaque. Porque os gregos já traziam, né, os atenienses, mais especificamente falando, já traziam aqui aquela ideia lá que o Montesquieu vai nos trazer, né, de que o poder corrompe. Então eles já sabiam disso. Olha, dar poder para uma pessoa faz mal, né? Essa pessoa acaba abusando do poder, acaba se acostumando, acaba, né, se passando aí no exercício desse poder. Então, mesmo que uma pessoa, especialmente se o cara for bom nisso, é bom que a gente troque ele rapidinho, né, para ele não se acostumar, para ele não começar a abusar desse poder. Tá? Então, vejam aí algumas lógicas, né, algumas ideias de como, primeiro, qualquer assunto pode ser trazido por qualquer pessoa sem nenhum critério, né, de participação. E a ideia de que essa lógica do voto, né, para escolher representantes pode ser prejudicial, pode empoderar demais certas pessoas, pode passar a ideia de que essas pessoas estão legitimadas a fazer coisas, né, no nosso nome que a gente não gostaria. Outra consequência dessa lógica de sorteio, pessoal, não estou defendendo sorteio, tá? Só estou provocando vocês aqui para a gente refletir sobre isso. Mas outra consequência importante que eu tinha dito para vocês que eu ia falar sobre isso, desse sorteio, é o seguinte: se a gente vai ter sorteio, não tem campanha. Não adianta o cara fazer campanha, né? Porque o cara não vai ser votado, certo? Então não adianta o cara pegar e dizer, olha, eu sou um bom candidato a presidente da Ágora aqui nessas próximas sessões porque eu fiz isso. Isso não adianta tu dizer que tu é bom, né? Ou alguém dizer que tu é ruim, porque isso não vai influenciar. Vai ser sorteio, vai ser, sei lá, no dado, na sorte, né? Na roleta lá, não sei como é que vai escolher no Globo, lá vai tirar uma bolinha e vai escolher quem é que foi o cara que vai presidir a reunião. Então, não adianta fazer promessa. Então, não adianta ter programa de governo, não adianta, né, ter uma proposta de governo, que nem hoje em dia a gente tem os candidatos apresentam, né, seus programas de governo. Então, não adianta ter ideologia. Não adianta tu dizer, eu sou representante do partido tal, eu sou representante do partido tal. Né? Então, não adianta nada disso. Não se faz necessária a existência de partidos, né, políticos organizando esses candidatos dentro de ideologias, dentro de programas de governo. Nada disso adianta, porque não tem voto. Certo? Então, toda essa lógica, né, de organização que a gente discutiu lá no nosso tema lá sobre esquerda e direita, para que serve isso? Né? Para que a gente usa essa divisão entre esquerda e direita? Né? A gente viu que muito é para a gente entender, né, a posição das ideias, ver se as pessoas, né, os políticos, os partidos têm coerência com essas ideias, se eles nos representam, né? Se a gente está alinhado com eles ou não, se eles vão cumprir, né, o que a gente espera deles ou não. Nessa lógica aqui, nada disso interessa, né? E lembrando que a gente ainda teve 2 semanas lá sobre liberdade e sobre igualdade, né, que serve de base para essa classificação, né, os valores da igualdade e da liberdade, né? Teoricamente, igualdade para a esquerda e liberdade para a direita. Não adianta eu saber se o cara é mais liberal ou se ele é mais igualitário. Não adianta nada disso, porque o que vai definir é a sorte, tá? Então, nem adianta o cara ter um projeto, né? Nada, porque ele vai ficar lá. Se ele for sorteado, ele vai ficar lá um tempo. Se ele não for, não vai ficar. E se for sorteado, daqui a pouco ele sai. Tá? Então, algumas complementações aqui ao que a gente já falou sobre a democracia ateniense, que eu acho que são importantes para a gente pensar a lógica da nossa democracia representativa da atualidade. Indo mais para frente, pessoal, aqui final da Idade Média, né, a gente tem esse jurista francês aqui, o Jean Bodin, né, que vai seguir uma linha, eu diria assim, que ele é, digamos que o Hobbes francês, né, o Thomas Hobbes, né, francês, porque de certa forma ele vai acabar defendendo, né, a manutenção daquelas monarquias do período absolutista, tá? E ele vai dizer, olha, é bom a gente manter, por pior que seja, mesmo, né, no mesmo sentido do Hobbes, ele vai dizer, por pior que seja, né, por maior que sejam os problemas que a gente tem com esses reis absolutistas, né, por mais que eles abusem às vezes do poder,
é melhor ficar com eles do que sem eles. E aí ele vai tentar organizar, é ele que vai começar essa ideia de divisão entre a titularidade do poder e o exercício do poder, né? Nos termos dele, a titularidade e o exercício da soberania. E com base nisso, né, nessa distinção entre a titularidade e o exercício dessa soberania, ele vai trazer um desdobramento para aquela classificação lá, aquela tripartição aristotélica lá das formas de governo, né, que o Aristóteles chama, mas que o Baudin aqui vai chamar de forma de Estado, vai também chamar de monarquia, aristocracia e democracia, mesma distinção do Aristóteles, porém ele vai trazer uma complementação para essa distinção que ele chama de formas de governo, onde ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo o monarca lá, né, o nosso rei absolutista, ele tem diferentes formas de governar, né, de exercer esse poder. Né? A titularidade, né, vai ser ou do rei, ou da aristocracia, ou do povo, né, dependendo da forma de Estado que ele chama. Porém, a forma de governo, a forma com que o monarca, os aristocratas ou o povo vai governar, vão variar. Ele fala mais sobre os reis, né, sobre a monarquia, sobre os monarcas. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, o rei ele pode governar de 3 formas. Né? De forma legítima. O que é a forma legítima? Ele vai transferir o exercício de certas atribuições para outros órgãos. Ele pode transferir para um judiciário, por exemplo, o poder de julgar determinados casos. Ele pode transferir para um parlamento, né, a capacidade de criar algumas leis. Né? Apesar de que ele também traz a ideia de que, olha, um rei, como é que é? O rei cria leis, né? Diz que o rei pode criar a lei que ele quiser e ele não é obrigado a respeitar lei nenhuma, porque afinal ele pode criar qualquer lei, né? Não faz sentido ele ser obrigado a respeitar uma lei que ele criou, porque seria só o caso dele criar uma outra lei dizendo que ele não precisa respeitar a lei anterior. Tá? E a única exceção que ele faz aqui é com relação aos direitos naturais, regras naturais, né? O direito natural, jus naturalista. Tranquilo, Gamora, obrigado. Aí depois vê se tu assiste a gravação. Tá? Então, essa forma onde o rei transfere parte do exercício desse poder para outras pessoas, ou outros órgãos, outros grupos de pessoas, ele chama de uma forma de governo legítima. Né? Ele também traz a forma despótica, né, de exercício do poder, que é quando o rei vai ouvir outros grupos, né, outras pessoas, né, mas ele é que vai tomar a decisão. Ele não transfere o exercício, ele só consulta certas pessoas. E tem também o rei tirânico, né, tirano, onde ele pega e simplesmente não ouve ninguém e faz as coisas segundo a cabeça dele. Por que é importante essa distinção do Baudin? Porque ao distinguir a titularidade do poder, do exercício do poder, ele dá uma sobrevida, né, para essa lógica do poder ser exercido por outras pessoas, que não seja o povo diretamente. Né? Porque ele consegue justificar, olha, tudo bem, né? Imagina que final da Idade Média, estamos entrando no Renascimento, logo em seguida vai vir o Iluminismo. Né? A gente viu já nos outros autores, nos contratualistas principalmente, mesmo Hobbes, né, meio que sem querer faz isso, né, dizer, olha, ele ainda defende a monarquia absolutista, mas justifica, né, no interesse da segurança, né, da não morte violenta que cada um de nós conseguiria evitar, né, com uma monarquia absolutista, com Leviatã. Então, o que justifica o poder do rei é o meu interesse, e não mais a escolha divina, certo? Né? Uma lógica republicana, de certa forma, né? Porque o que justifica, mesmo ainda defendendo monarquias absolutistas, começa, né, uma semente de lógica republicana, porque começa a estar no povo a justificativa do poder do governante, certo? Depois já vinha o Locke e vai dizer, olha, tudo bem, o rei pode ficar aí, né, no poder, pode ter um rei, pode seguir a monarquia, mas tem que ser uma monarquia limitada, não a ilimitada que nem defendia o Hobbes. Né? Limitada por quê? Por leis. E essas leis têm que ser o quê? Respeitar os direitos naturais. Direitos naturais de quem? Dos indivíduos. Né? Então, começa a materializar ainda mais aquela ideia de que o rei tem que respeitar limites para respeitar, por quê? Porque a origem, né, do poder, né, da justificativa do poder do governante, começa a estar cada vez mais no povo. Até a gente chegar no nosso tão falado, eu acho que é o cara que eu mais falo aqui o semestre todo, né, que é o Rousseau, né, que vai dizer que a soberania não está nem no rei, que nem falava o Hobbes, nem nas leis, que nem falava o Locke, mas sim nos cidadãos, né, que começa efetivamente, né, de forma explícita, a ideia de soberania popular. Tá? Que só sobrevive. Como é que a gente consegue manter viva essa soberania popular daqui para nesse processo aqui, né, nesse período e especialmente em diante, né, sem a gente assumir formas de democracias diretas, sem que seja o povo que vai dizer, já que eu sou, como nem vai dizer o Hobbes, né, todos têm que participar da criação das leis, né, da vontade geral,
para que essas leis sejam legítimas, para que a gente tenha um Estado democrático, né? Como é que eu faço para justificar, né, que até hoje a gente não tem isso, a gente não participa lá do orçamento participativo, a gente quase não tem plebiscitos e referendos, a gente quase não apresenta projetos de iniciativa popular. Como é que a gente hoje acredita que a gente vive numa democracia, que a gente tem a soberania popular num Estado onde o povo não toma essas decisões diretamente, graças ao Baudin, que veio separar a titularidade do exercício, está dizendo, povo, vocês são os titulares, mas deixa outras pessoas cuidarem disso por vocês, porque dá muito trabalho, é muito chato tomar essas decisões. Então, não se metam nisso, não percam tempo com isso, deixa que, né, uma elite aqui vai ficar cuidando disso, né? Agora, quem é essa elite, pessoal? Né? A gente viu ali, quando a gente estava falando sobre a Revolução Francesa, né, muito influenciado pelo trabalho do Rousseau, que na França a gente teve uma quebra de lógica, né? Uma inversão de lógica. A gente tinha um regime monárquico que se transformou numa república, né? Não durou muito tempo, mas, né, pelo menos teve essa quebra. Era uma monarquia que discutiu, né, essa mudança para a república, essa inversão de lógica. Nos Estados Unidos não existia monarquia, era uma colônia britânica, né? Mas os Estados Unidos em si não tinham uma família real, não tinha uma tradição monárquica, né? Então, com a Revolução Norte-Americana, com a independência, né, com a primeira Constituição, os Estados Unidos têm a chance de se autodeterminar. Dizer, e aí, o que vocês vão ser? Querem ser uma monarquia, querem ser uma aristocracia ou querem ser uma democracia? E aí eu quero trazer aqui para vocês alguns trechos de alguns materiais escritos, alguns trabalhos escritos aqui, cartas, né, e obras de alguns dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos, que eu acho que na aula passada, né, a gente estava discutindo isso, como até hoje esses caras ainda formam, né, o ideário, né, o ideal ali, a ideia dos valores que servem de fundamento para os Estados Unidos, né, para os norte-americanos. Até hoje ainda se discute política nos Estados Unidos, remetendo, trazendo como base, não, mas os pais fundadores fizeram as coisas pensando nisso, né, o direito ao porte de arma, a questão da liberdade, de restringir a interferência do Estado, certo? Então, existe até hoje, é muito forte, são muito fortes, né, esses valores que essa turma aí que formou os Estados Unidos, né, defendia. E aí, imagino que hoje, né, quando a gente vê aí essas discussões sobre os Estados Unidos ser a maior democracia do mundo e a mais importante democracia do mundo, que inclusive, né, promove guerras aí pelo mundo para defender, né, para exportar esse valor democrático para o mundo, né, é importante a gente refletir de onde vem esse valor democrático dos Estados Unidos. Será que vem desses pais fundadores que são tão fortes até hoje na definição desses valores? Vejam o que esses caras, esses pais fundadores aí dos Estados Unidos, diziam sobre democracia. O primeiro deles, John Adams, que foi o segundo presidente norte-americano, né, que participou aí da formação dos Estados Unidos, disse numa carta dele, lá de 1814, né, disse o seguinte, abre aspas, eu só estou traduzindo, mas se vocês, eu que fiz essa tradução aqui, né, grosso modo, mas se vocês colocarem no Google, vocês acham o original em inglês e conseguem conferir isso muito facilmente, tá? Se não acharem, me peçam que eu posso passar para vocês. O que o John Adams fala sobre democracia? A democracia nunca dura muito. Logo se desperdiça, se esgota e assassina a si mesmo. Ainda nunca houve uma democracia que não cometesse suicídio. É inútil dizer que a democracia é menos vaidosa, menos orgulhosa, menos egoísta, menos ambiciosa ou menos avarenta do que a aristocracia ou a monarquia. Isso não é verdade de fato e não aparece em nenhum lugar na história. O que o John Adams está dizendo? Primeiro, né, 1700, 1800, o que está vendo? Onde é que tem democracia para ele olhar? Né? Tem lá a democracia ateniense da antiguidade, que a gente viu, né, que o Simon lá dizia, vai cair essa democracia, isso está levando Atenas à desgraça, né? Vai depender da interpretação que a gente fizer, mas muita gente reconhece o acerto do Simon, dizendo que a democracia ateniense contribuiu para a sua decadência, né, para a posterior derrota lá de Atenas contra o exército do Alexandre o Grande, foi conquistada, né, e levou à decadência de Atenas, então, da cidade-estado ateniense. Né? Então, para muitos estudiosos da Atenas da Antiguidade, né, eles vão concordar aqui com John Adams que a democracia não durou muito lá, né? Que a democracia foi
meio que numa lógica, a gente pode fazer uma analogia aqui, a ideia que o Marx traz sobre o capitalismo, né? É como se a democracia também fosse construindo as bases para o seu próprio fim, assim como o Marx dizia que o capitalismo, o amadurecimento do capitalismo levaria ao seu próprio fim, certo? Seria uma ideia parecida com essa, né? A democracia pode ser montada, mas ela não dura muito, ela se esgota rapidamente, é meio que suicida, como fala o John Adams aqui. E além disso, ele vai dizer, olha, nunca vi em nenhum lugar uma democracia ser menos vaidosa, orgulhosa, egoísta, ambiciosa ou avarenta do que as outras formas de governo. Tá? Então, o que o Adams está dizendo aqui? Olha, se eu olho para uma democracia, para uma aristocracia, uma monarquia, eu não vejo essa melhor qualidade da democracia. Não vejo que uma democracia seja melhor do que as outras formas de governo. Outro trabalho dele, que até anterior, né, ele vai dizer aqui, ó, a democracia logo irá degenerar em anarquia. Uma anarquia tal que cada homem fará o que é certo aos seus próprios olhos e a vida de nenhum homem ou propriedade ou reputação ou liberdade estará segura e cada um deles logo se moldará em um sistema de subordinação de todas as virtudes morais e habilidades intelectuais, todos os poderes da riqueza, beleza, inteligência e ciência, aos prazeres devassos, à vontade caprichosa e à crueldade execrável de um ou muito poucos. Né? Então, uma crítica aqui de uma degeneração da democracia se transformando em anarquia, né, que esses interesses particulares, aqui, individuais, acabam prevalecendo, né, e vão contra ali a propriedade e os direitos das outras pessoas. Né? Mas vamos pegar outro cara, talvez seja só esse, né, o John Adams, fosse implicante, não gostasse muito da democracia. Vamos pegar o James Madison, que é considerado assim, o principal participante na definição da Constituição norte-americana, né, que vale até hoje, que está em vigor até hoje. Olha o que ele fala, né, o James Madison, sobre democracia. As democracias puras sempre foram espetáculos de turbulência e contenção. Já foram consideradas incompatíveis com a segurança pessoal ou os direitos de propriedade. E têm, em geral, sido tão curtas em suas vidas quanto violentas em suas mortes. Então, de novo, aqui falando sobre a brevidade da democracia, como se ela fosse autodestrutiva, a democracia, né? E de que seria algo incompatível com a segurança pessoal e o direito de propriedade. Né? E como, lembrando que esses caras que eram muito mais liberais do que igualitários ou fraternos, né, para seguir os termos ali da Revolução Francesa, os valores da Revolução Francesa, né? O liberalismo era o valor que predominava aqui entre eles, assim como na França, né? Então vejam aqui que eles estão dizendo, olha, que a democracia atenta contra, né, algumas das principais preocupações do liberalismo, né, a segurança pessoal, né, de cada indivíduo e a propriedade privada. Né? Então a democracia coloca em risco a segurança, porque imagina que o povo resolve, né, vocês estão olhando ali para a França, né, recente, esse aqui é um pouco antes, né, um pouquinho antes da Revolução Francesa, né, que ele escreveu esse texto aqui, mas vejo, né, já teve aqui Revolução Norte-Americana, né, batalha, guerras, né, então a galera está vendo isso, olha, se o povo começar a se rebelar e se organizar, daqui a pouco eles vão sair matando quem está no poder, as elites, né, das quais, né, esses caras faziam parte. Então era o receio de o povo começar, né, a tomar decisões, né, baseados nas suas próprias lógicas, nos seus próprios interesses, e com isso, né, atentar contra a segurança pessoal dessas pessoas, ou pelo menos contra as suas propriedades. Se vocês pegarem, se vocês quiserem, pessoal, façam isso, façam esse teste, coloquem no Google aí a Constituição norte-americana, né, que está valendo até hoje, ou a Constituição francesa de 1791, né, que veio logo depois da Revolução Francesa. Né, não é a mais atual, mas vejam essas duas, as duas constituições frutos dessas revoluções liberais, e procurem lá a palavra democracia. Não existe. Esses caras não falavam sobre democracia, eles não estavam preocupados com democracia. Né? Foram revoluções liberais. Né? Foram revoluções que procuravam proteger os indivíduos da interferência do Estado, né? Que o Estado que até então muito monárquico, né? Muito intervencionista, né? Monarquia absolutista da época, né? Concentrando muito poderes. Essa era a preocupação desses caras, limitar os poderes dos governantes, dos soberanos, principalmente, né? Dos reis, né? E proteger os indivíduos, né? A liberdade dos indivíduos. Quem era a liberdade desses indivíduos? Era o povão, os pobres, os escravos? Óbvio que não. Né? Muitos desses aqui eram escravagistas, inclusive, não estavam nem aí para os indivíduos mais pobres. Né? Eles estavam preocupados com a liberdade dessa elite, né? Lá na França, né? Os burgueses,
né? E aqui os comerciantes industriais aqui norte-americanos que já começavam a formar essa aristocracia, essa elite norte-americana. Lembrando, né, que nos Estados Unidos, nessa época, logo que os Estados Unidos se estabelecem como federação, né, já começam a utilizar essa lógica que tem até hoje da eleição, né, com base nas zonas eleitorais, né? Então, quem elege, como a gente viu agora há pouco nos Estados Unidos, quem elege o presidente não é o maior número de votos, mas sim o maior número de estados, né? Então, e ainda nessa época não tinha uma correlação com os votos, né? A população escolhia lá os seus representantes por estado, mas cada estado tinha uma elite, uma aristocracia política dentro de cada estado, e eram esses caras que se reuniam lá, os representantes dos estados norte-americanos, para escolher o presidente que ia organizar, né, a união, né, a federação. Então, não existia a participação popular direta, né, ou mesmo que indireta, como hoje, na escolha do presidente dos Estados Unidos. Era uma escolha das elites norte-americanas. Então, vejam, pessoal, que esses caras, que os pais fundadores dos Estados Unidos, eram extremamente aristocráticos, né, pessoal? Porque eles não eram monárquicos, né, e também não eram democráticos, né? Então, obviamente, eles estão defendendo aqui que uma elite cuide dessas questões políticas, pelo menos no âmbito federal, certo? A gente vai ver que na França também, né, a questão democrática republicana não durou muito tempo, então não se sustentou muito. Outro que pode contribuir para esse nosso entendimento sobre a democracia norte-americana, né, a primeira democracia do mundo, a maior democracia do mundo, a democracia mais importante do mundo, vai ser o Tocqueville, né, pessoal? Especialmente ali no seu livro da Democracia na América, que a gente já conversou quando a gente falou sobre conservadorismo, né, que o Burke fez alguns comentários aqui. O conservadorismo do Burke tem bastante também a ver com essa leitura sobre como que estava acontecendo a democracia na América que o Tocqueville fez. Mas é curioso a gente destacar aqui o que o Tocqueville está falando para essa elite norte-americana, né? Não especificamente os dois ali, o John Adams e o James Madison, mas, né, para esse grupo, né? Para um grupo muito parecido, com preocupações muito parecidas com a dessa turma. O Tocqueville vai dizer o seguinte: olha, não se preocupem, né, com a democracia, né? Na verdade, ele fala, não temam o sufrágio, né? Porque as pessoas, de acordo com Tocqueville, vão votar em quem disserem para elas votarem, né? E como o povo vai ter que escolher entre as opções que forem apresentadas para eles, não é escolher entre qualquer um, mas como eu estava falando para vocês, o povo tem que escolher entre opções já pré-determinadas, eles vão acabar votando em quem mais aparece, quem mais aparecer para eles. E quem é que vai mais aparecer? Quem tiver mais dinheiro. Tá? Então, quem tiver dinheiro vai aparecer mais, vai se fazer mais visível, né? Vai conseguir fazer uma campanha maior, de mais destaque, com mais visibilidade, né? E, de acordo com o Tocqueville, o cara mais rico vai acabar se convertendo na única opção possível. Então, o Tocqueville está dizendo para essas elites norte-americanas o seguinte: olha, não se preocupem com o sufrágio, ou mesmo europeias, né? Não se preocupem com a democracia, não se preocupem com o voto popular, porque o povo não vai conseguir votar, que nem eu falei lá no representante comunitário lá do seu bairro, que está fazendo um bom trabalho, porque esse não vai conseguir ser candidato. E se ele for candidato, ele não vai conseguir ter visibilidade, porque ele não vai ter dinheiro para isso. Quem vai ter visibilidade vão ser os grandes representantes das elites econômicas, que são vocês. Então vamos continuar numa aristocracia, como o Mosco e o Pareta falavam, né, os nossos elitistas, que olha, acaba que mesmo na democracia a gente sempre tem uma oligarquia, uma pequena elite, né, que manda e que comanda esses países, esses governos. Tá? Então, o Tocqueville está dizendo, olha, aceitem a democracia, e vejam que o que ele está chamando, ele não chama de democracia, ele chama de sufrágio. E o que é sufrágio? Né? Sufrágio não é plebiscito, sufrágio não é referendo, sufrágio não é projeto de iniciativa popular, não é orçamento participativo, não é ação popular. Sufrágio é aquele última pergunta que eu fiz para vocês, é o voto, ou seja, é o passo, é o requisito necessário para a democracia representativa, ou para o governo representativo. Então, de novo, aqui a gente não está discutindo democracia, a gente está discutindo governo representativo, né? Um governo escolhido que sirva como representante do povo. Tá? Não que o poder esteja no povo, o poder vai estar nesse pessoal, né? Só que vai estar legitimado por uma votação popular. E o Tocqueville está dizendo, não se preocupem com esse processo do sufrágio de governo representativo, de legitimação através do voto, porque isso só vai acontecer, né, só vai conseguir chegar no poder mesmo as mesmas pessoas, das mesmas elites. Tá? Então, isso não vai mudar muita coisa. Agora, pessoal, eu quero trazer essa nossa discussão, né, que a gente focou muito nos Estados Unidos, um pouco para o âmbito brasileiro. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem dois autores aqui que eu selecionei que eu acho que trazem duas perspectivas diferentes por um lado, mas muito semelhantes por outro, sobre a democracia no Brasil.
Por um lado, a gente tem o Oliveira Viana, que vai dizer, olha, o Brasil não tem história, não tem treinamento, não tem base, tá, para ser uma democracia. Né? Então, a gente deve desistir da democracia, porque o brasileiro não sabe participar de um regime democrático, e devemos adotar uma outra forma de governo. Tá? Por que o Oliveira Viana está dizendo isso? Porque ele acha o seguinte, olha, o brasileiro não tem experiência política. Tá? Experiência política, ele está falando mesmo em dimensões menores. Ele faz uma analogia que lá, mesmo no feudalismo, né, lá na Europa, né, onde tinha os senhores feudais que mandavam nos feudos, tinha os reis, né, nas monarquias medievais, que não eram tão importantes assim, mas, né, também tinha alguma referência na época. Mesmo nessa época, com reis medievais e com senhores feudais mandando, existiam instâncias de participação popular, existiam tribunais, assembleias, onde o povo era chamado a participar. Mesmo que o senhor feudal pudesse não seguir necessariamente aquilo, mas já existiam instâncias onde o povo ia sendo treinado, né? E aí entendendo a importância da sua participação, né? A capacidade de certa forma, influenciar, mais ou menos, dependendo da situação, mas que houve um treino histórico da sociedade europeia, principalmente inglesa, né, que ele fala, para isso. E ele vai dizer que os brasileiros não têm esse treino aqui, a gente não teve, ao longo da nossa história, essas dimensões locais de participação popular. Tá? Então, nos falta esse treinamento histórico. E aí a conclusão dele é que, como nos falta isso, a gente não deve adotar essa forma de governo democrática. Né? Ele nos diz que falta para a gente, então, escolas, né, democráticas de educação, de prática democrática, de espaços onde a gente pudesse praticar a democracia. E ele vai dizer que o nosso país como um todo aqui não se assenta, ele usa muito, né, o exemplo britânico, né, de participação, mesmo não sendo uma república, mesmo sendo uma monarquia, ele tem como uma referência de um país democrático, né, ele coloca aqui que o nosso país, o Brasil, ele segue a lógica inversa, né, a gente até tem vários autores que trabalham isso, né, enquanto em outros países, né, outros estados, a gente tem uma sociedade que cria o Estado, né? Uma massa popular que vem de baixo e cria a elite que o governa. Aqui a gente tem o contrário. Né? A gente primeiro tem a elite, a gente primeiro tem até o Estado, né? O rei de Portugal chega no Brasil, enquanto isso aqui era uma colônia de exploração, não tinha nada aqui. Né? Um quintal, né? Um pedaço de mato que o pessoal vinha tirar recursos naturais. E aí chega o Estado aqui, antes da gente ter uma sociedade minimamente estruturada. Né? E a partir desse Estado, é o Estado brasileiro, né, o português na época, que tenta começar a criar sociedades aqui. E, obviamente, vai montar sociedades, né, que não lhe incomodem muito. Né? E é fundamental para esse processo representativo do Estado, do governo, né, representar essa sociedade, que o Estado seja fruto da sociedade, não o contrário. Né? Porque senão acaba a sociedade fazendo como é a realidade brasileira. A sociedade acabou servindo para legitimar o poder dessas elites. Né? E não o contrário, não a sociedade criando uma elite política, né, que atendesse, que servisse aos seus interesses. Né? Então, o Oliveira Viana vai trazer aqui a ideia que o nosso valor democrático, né, que primeiro que é impossível, seria um artificialismo, como ele coloca aqui, legislativo, né, criar uma democracia num país que não tem essa base popular, né, que a soberania não vem do povo, mas vem de uma elite, né, e que tanto na Constituição de 1824, né, a nossa Constituição monárquica, quanto na nossa primeira Constituição republicana de 1891, né, essa ideia de democracia no Brasil é uma criação das nossas elites. Né? E a gente vai ver que a gente já tinha eleições no Brasil, mesmo na época do Império, tá, pessoal? A gente já tinha lá os nossos, né, governadores gerais e tal, que eram eleitos aqui no Brasil, mas era uma farsa absurda. O próprio Oliveira Viana conta um pouco disso, né? Se quem quiser estudar um pouco disso, eu posso passar alguma coisa, porque era ridículo assim a forma como era feita essas votações. Né? Em alguns lugares as cédulas já chegavam marcadas, especialmente para eleger lá o representante central, né, do governo nacional. Isso já era pronto, e mesmo nos governantes regionais, né, a gente tinha ali os nossos coronéis, né, de cada região brasileira, que dominavam ali, que impunham, tinham total controle sobre esse processo eleitoral. Tá? Então era só uma artificialidade, uma forma que uma elite que já mandava no Brasil encontrou, né, de se autolegitimar, de se dizer democrática ou popular, né, escolhida de forma popular. Né? Mas
totalmente restrito. Então, a própria Constituição de 1824, né, quando Dom Pedro resolve criar a nossa primeira Constituição, ele diz, vamos fazer uma Constituição, então, com uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando os caras começam a não fazer as coisas do jeito que ele quer, ele destitui essa Assembleia, né, Constituinte, e ele mesmo, sozinho, trata de escrever a nossa Constituição. Né? Por quê? Porque essa representatividade popular interessava enquanto serviço aos interesses. Se não funcionasse, se não tivesse alinhado aos interesses dessa elite, eram muito facilmente descartadas ou excluídas desse processo decisório. Então, era só uma forma de legitimar as mesmas elites no poder do Brasil. Outro autor que vai trabalhar também essa nossa questão brasileira, Florestan Fernandes, ele vai acreditar a mesma coisa do Oliveira Viana. O brasileiro não tem as bases necessárias para que a gente adote uma democracia aqui no Brasil. Só que ele vai trazer uma outra perspectiva. Enquanto o Oliveira Viana vai dizer, olha, a gente não tem as bases, então esquece a democracia no Brasil, vamos procurar uma outra forma de governo. Vamos, sei lá, ser uma aristocracia ou uma monarquia, porque democracia não dá aqui no Brasil. O Florestan Fernandes vai dizer que não, que a gente não tem as bases democráticas no Brasil, mas que a gente pode criar elas, né? A gente pode ir construindo elas, né? Especialmente através da educação. Se a gente for educando o nosso povo, a gente vai conseguir ter um povo com capacidade democrática. Tá? E para fazer isso é bom a gente usar como exemplo, né, a forma que os países mais desenvolvidos usaram para educar seu povo e para construir essas bases democráticas. Vamos copiar, né, alguns mecanismos aí utilizados por outros países. Né? Para ele, para o Florestan Fernandes, a democracia é um processo em permanente construção. Né? Então, é o que ele chama aqui um processo em pleno devir, está sempre se construindo, está sempre vindo, se construindo, se aperfeiçoando. Então, por isso que ele não chega à conclusão do Oliveira Viana de que não é algo para o Brasil. Não é, né? No momento a gente não tem as condições, mas é possível da gente criar essas condições. Tá? Então, deixa eu ver aqui o que ele está falando aqui. Isso aqui é muito bacana, né? Ele vai dizer aqui que no Brasil, como a gente não tem esse treinamento para a democracia, que a gente tem duas classes aqui no Brasil, né? Duas camadas, né? De um lado a gente vai ter as camadas populares, o povo, né? Que por falta dessa tradição democrática no Brasil, vai ficar bitolado, assim, não vai participar, não vai se identificar com as discussões políticas. E de outro lado, a gente vai ter uma elite política, econômica, né, que efetivamente vai participar desse processo político de governo, né, e que vai realmente ter poder. Né? E o que eu acho mais interessante é essa segunda citação aqui desse slide, que ele vai dizer, olha, né, o povo, né, por essa falta de treinamento democrático, né, não vai, quando ele olha para a política, né, para o processo democrático, para os governos, ele vai dizer, isso aí não é para mim, cara. Sabe, eu sou do povo, eu sou trabalhador, eu sou feito para capinar, para trabalhar, para produzir alguma coisa. Esse negócio de entrar na política é dos engravatados, lá dos bacharéis, né, da galera que é estudada, não sei o que, não é comigo isso. Eu não devo me meter nisso porque isso não é para mim. Isso não tem nada a ver comigo, eu tenho que trabalhar. Por outro lado, a gente vai ter uma outra classe, né, uma outra camada da nossa sociedade, né, dessas elites econômicas, que vão se identificar demais, que vão olhar para essa política, né, para esses governos, para esse poder, e vão dizer, isso é meu, isso me pertence, isso foi feito para ficar comigo e não deve ficar com mais ninguém. Eu não posso transferir para o povo, porque o povo não sabe, o povo é burro, o povo é feito para trabalhar, não para governar. Tá? Então, essa ideia que o Florestan Fernandes vai nos trazer, que a gente precisa educar o nosso povo para ele ter mais treinamento, né, democrático, para poder participar, se sentir mais inserido nesse processo decisório democrático, né, para poder participar de uma forma mais efetiva disso tudo. E para terminar, pessoal, trouxe aqui algumas citações de alguns autores que falam sobre democracia. Né? Tem um escritor aqui argentino, né? O Jorge Luis Borges, né? Que ele vai dizer o seguinte: a democracia é uma superstição estatística, porque na democracia decide a maioria e a maioria é formada de imbecis. Né? Tem várias pessoas, quem é o... Esqueci agora, tem um brasileiro também, um escritor brasileiro que fala isso, só que acho que ele fala a maioria é formada de idiotas. Não me lembro agora quem é o escritor brasileiro que fala isso também. Tá? Mas são variações do mesmo tema aqui, tá? De dizer, olha, democracia, primeiro ele está dizendo aqui o que a gente já viu lá quando a gente discutiu a democracia sob o olhar de Aristóteles, né? Por que quando eu for fazer um exercício eu vou perguntar para a maioria qual é a melhor forma de fazer um exercício? Quem diz que a maioria, né, essa estatística da maioria é a melhor forma de tomada de decisão? Não existe essa explicação. E eu concordo, não tem nenhuma explicação de que a decisão da maioria é a melhor decisão possível. Tá?
E, por outro lado, eu também concordo com a segunda parte dele, que vai dizer, olha, a maioria é formada de imbecis. É extremamente preconceituosa essa visão, é extremamente elitista e arrogante essa manifestação. Mas, olha, eu acho difícil de refutar ela. E não estou criticando o Brasil, não. Olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, o que a maioria tem feito. Tá? Então, olha como a maioria às vezes é raivosa, a maioria é ignorante, a maioria pensa nos seus interesses individuais, a maioria pensa um raciocínio de curto prazo, né? Então, a maioria é levada muitas vezes pelas emoções, né? Então, eu reconheço o preconceito, a arrogância dessa afirmação, né? Não gostaria de concordar com isso, mas não por mim, não porque eu goste da ideia, mas me parece que a prática está bastante alinhada com essa afirmação. Além disso, pessoal, bom, acho que a gente pode olhar, né, hoje em dia para a nossa realidade, né, no Brasil. E aí, a escolha, e tanto faz, né, se a gente quiser pegar, a gente pode pegar tanto da esquerda quanto da direita, a gente vai ver aqui quanta gente não diz que o Bolsonaro só foi eleito por causa das fake news, porque o pobre de direita votou assim, né? Então, o que é isso dizer que o pobre de direita? Dizer, olha, um monte de pobre votou no Bolsonaro porque são os imbecis, né? Porque não percebem, né, que a direita não representa os mais pobres, né? Que é uma burrice votar ser pobre e votar na direita, é uma incoerência lógica fazer isso, porque pobre teria que votar na esquerda. Eu já acho isso, né, meio que um autoritarismo, né, ideológico aqui, dizer que se tu é pobre, tu tem que ser de esquerda, né, porque eu acho que pobre, assim como o rico, tem que ter liberdade para escolher a ideologia que ele quiser, a perspectiva que ele quiser. Eu sou contra essa ideia de criticar pobre por ser direita, acho isso uma crueldade, inclusive. O cara é pobre, tu está dizendo, já que tu é pobre, tu não tem direito de ter opinião política. Só rico pode ser de esquerda ou de direita. Pobre tem que ser de esquerda. Né? Isso eu acho um autoritarismo enorme. Mas muita gente, né, defende essa ideia de que votaram no Bolsonaro ou porque são burro, né, ou porque são ignorantes, ou porque não entendem, ou porque se levaram por fake news, por mentiras de WhatsApp, foram manipulados, né, ou se deixaram levar pelo antipetismo, não sei o que lá, um monte de desculpa para dizer que o povo não votou direito, votaram errado. Né? De certa forma, aqui o Boris aqui está sendo um pouco mais duro, chamando de imbecis, mas no fundo o fundamento é o mesmo. Né? Por outro lado, se eu quiser voltar lá, né, na época que o PT se elegia, quanta gente não dizia, né, especialmente no Nordeste, Norte e Nordeste, do povo só está votando no PT por causa da Bolsa Família, porque o povo é ignorante, vende o seu voto em troca, né, de comida. Até hoje, né, se fala sobre isso, tem muitos casos na prática, realmente. Né? Lembro, quando eu era mais jovem, era super comum tu ver gente com boné, camiseta de algum candidato, aí qualquer, às vezes deputado, vereador, prefeito, né? O cara pagava, né? Até hoje se sabe ainda, se tem denúncia sobre isso, pagou cesta básica para alguém, ou qualquer coisa, dá qualquer ajuda aí, né, para alguém para comprar o voto. Né? Isso é muito criticado, só que eu acho engraçado isso, assim, ó, que como a gente aqui no Brasil critica, né, o cara que votava no PT, porque o PT dava Bolsa Família, ou o cara que vota no político porque deu uma cesta básica, ou porque ajudou com não sei o que lá. Né? Isso é um absurdo. Isso é um desvirtuamento do processo eleitoral e democrático no Brasil, quando uma pessoa troca o seu voto por uma bolsa ou por, né, uma ajuda, por alimento, por uma roupa, alguma coisa assim. Agora, quando a elite, né, quando o empresário da Faria Lima vota no Amoedo ou mesmo no Bolsonaro, porque acha que esse cara vai atender o seu interesse, vai diminuir imposto, né, para ele poder pagar menos, ou vai diminuir, né, os direitos trabalhistas para que na sua empresa ele reduza seus custos, isso não tem problema nenhum, né, pessoal? O problema é o cara votar em alguém em troca de comida. Né? O cara trocar em alguém em troca de redução de custos na empresa, show de bola. Democracia plena. Né? Eu acho um absurdo isso, porque para mim também é uma venda de voto. Né? O cara que vota em alguém porque o político prometeu diminuir os seus impostos, também está vendendo o seu voto da mesma forma que alguém que vota em alguém para ganhar uma bolsa família ou para ganhar uma cesta básica. Né? A gente deveria, teoricamente, votar sem pensar nos nossos interesses individuais e votar pensando em quem é o melhor governante para a sociedade como um todo, não para a gente individualmente. Né? Isso seria o ideal aqui dentro da lógica democrática.
Quem mais, pessoal? Bom, esse cara aqui eu admito para vocês, eu sei, pessoal das críticas, né, é um tosco, um cara grosso, rude, né, que, sei lá, talvez em outras épocas fosse ruim para quase tudo, né? Eu não escolheria ele para nada. Mas, né, como viveu um período de guerra, né, acabou sendo historicamente muito importante, né, para combater ali o nazismo, do Hitler, né? Então ganhou essa projeção aí na história. E, querendo ou não, como político, como figura política, né, há que se reconhecer os seus méritos. Tá? Quando eu morei na Inglaterra, eu estava numa cidade que ficava do lado da cidade onde ele nasceu, Churchill. Né? Eu era sócio a gente até falou, eu esqueci de falar na aula passada, eu era sócio, eu me associei, pagava anuidade, né? Tinha carteirinha do castelo Blenheim Palace, um palácio lá onde nasceu o Churchill. Eu e minha esposa, a gente ia para lá para passar o final de semana, tinha uns jardins maravilhosos, um monte de coisa, passeios, coisas para ver. Era bem bacana, mas era a forma de sustentar o palácio, porque o palácio também não tinha muita grana para se manter, estava pedindo ajuda da sociedade para se manter, porque os caras estavam mal das pernas, de finanças, mal para o nível deles, né? Mas o Churchill tem uma frase sobre democracia que para mim é a melhor de todas. Se eu fosse explicar democracia, eu usaria essa frase dele, onde ele diz que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Ou seja, a democracia é uma merda, velho. A democracia é, sim, o sistema onde a maioria decide, onde a maioria faz valer a sua vontade, e a maioria, em princípio, é, sim, feita de imbecis, né, que pensam nos seus interesses próprios, né, pensam com o coração, com o estômago, às vezes, né, e então desvirtuam a lógica democrática na sua essência, mas as outras são piores. Né? Por quê? Justamente porque tem um problema nos outros, que é o método de escolha dos governantes, que eu já falei para vocês. Enquanto na aristocracia a gente tem que definir como é que eu sei quem são os melhores, e na monarquia eu tenho que perguntar quem é que diz que essa família tem que mandar em todo mundo. Né? Na democracia não existe contestação para quem é que diz que o povo que decide, porque o povo é que vai sofrer as consequências. É lógico que quem vai sofrer as consequências participe da decisão. O problema da democracia não é o seu sistema interno. O problema da democracia é a qualidade da tomada de decisão do povo. Né? O problema da democracia não é a democracia, são os integrantes que compõem esse processo. Então, o problema da democracia não está na democracia, está fora dele, está na educação do povo. Né? Claro que a gente tem que pensar, não dá para pensar a democracia, como eu até conversei na aula passada, a gente não pode entender a democracia, esse processo de educação, dizendo, olha, a hora que o povo for educado, ou seja, pensar que nem eu, aí ele vai estar pronto para a democracia. A gente está errado, né? Por quê? A última ideia que eu quero deixar aqui para vocês, por um lado, por ser uma mulher, né? Deixa eu tirar aqui, Evelyn Beatrice Hall, acho que era uma escritora britânica, inglesa, se eu não me engano, né, que fez a biografia do Voltaire, né, escreveu essa frase aqui que tanto Voltaire como Rousseau defendiam, né, onde ela diz o seguinte, diz que o Voltaire disse o seguinte, né, que é a base para mim da democracia. Eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizeres. E, na minha opinião, aqui é que está a essência da democracia. Né? A democracia é um processo ruim, porque inclui todo mundo e vai vir muita merda nisso aí. Tá? É necessário esse processo de educação para a gente tentar melhorar o nível, para as pessoas não serem deixadas levar por interesses individuais, pensamentos de curto prazo ou outras questões que desvirtuem a lógica democrática. Porém, a gente não pode entender esse processo de educação do povo como sendo um processo de aproximação da ideia das massas às minhas ideias. Né? Não é quando o povo for mais parecido comigo que ele vai estar mais educado. Né? E, na verdade, não existe como a gente saber ali o que o Oliveira Viana ou Florestan Fernandes dizem que é a maturidade democrática. Não tem um exame, né, um vestibular, uma prova, um teste que o povo faça e diga, ó, que o cara está pronto para a democracia, olha, respondeu, acertou 70% da prova. Não existe isso. Né? Como é que eu digo, né, que alguém está pronto para a democracia? Como é que eu sei disso? Não tem como saber. Como é que eu digo que um pensamento não pode fazer parte de uma democracia? Sem ser autoritário, sem ser elitista, sem ser aristocrático. Né? Eu não vejo como. Tá? Por pior que seja, mesmo em situações que nem a nossa, né, onde a gente pode vir um cara dizer que a Terra é plana, como é que eu excluo esse cara da discussão política sem ser autoritário? Né? Lembrando que, uma época atrás, Galileu veio dizer que a Terra era redonda e diziam, ó, não, está errado. Tá? E aí queriam proibir ele de falar que a Terra era redonda. Né? Claro que a gente tem elementos que nos fazem ter muita convicção,
né? E quem já pôde ver isso deve ter certeza absoluta, né, incontestável, principalmente os astronautas, imagina, saíram, viram até assim, não, cara, não tem dúvida, eu fui lá e vi, né, que a Terra é redonda. Então, para mim, acabou, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu vejo um eclipse na Lua, porque eu olho para o céu e vejo que tudo à volta é redondinho, então, para mim, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas com base no que eu vou deslegitimar a ponto de excluir do debate político quem acredita que a Terra é plana? Com base no que eu vou deslegitimar e excluir do debate político quem acredita que é melhor a gente ir trabalhar do que ficar em casa? Com base no que eu vou excluir do debate político quem acredita no tratamento precoce, na cloroquina, na azitromicina, ivermectina, não sei o que lá? Com base em que eu vou excluir do debate político quem acha que a ditadura militar era melhor? Vai ter uma explicação, eu sei, eu debato isso faz tempo. Não, porque é inclusivo, um pensamento é inclusivo, outro é exclusivo. Mas e se o cara quiser acreditar que a exclusão é melhor? Quem diz que o inclusivo é melhor? Né? Vai ter gente que vai achar que não, que tem pessoas que têm que ser excluídas. E a ideia por trás disso, de quem defende que uma parcela não pode participar, é excludente. Tá? Isso não é um pensamento inclusivo, dizer que quem pensa diferente de mim em certos assuntos não pode se manifestar. A intolerância com os intolerantes. Ela é intolerante, ela é exclusiva, é exclusivista, não, excludente. Né? A ideia de que a gente não pode tolerar os intolerantes, eu entendo isso, né? Porque é muito difícil da democracia funcionar com pessoas intolerantes, com pessoas que acham que quem pensa diferente tem que ser morto, é muito difícil, né? A gente conciliar isso. E eu não vejo como conciliar democraticamente isso excluindo as pessoas, a não ser incluindo e permitindo e lidando na base do diálogo, dos processos democráticos, lidando com essas ideias que muitos de nós consideram indesejáveis. Basicamente, pessoal, para terminar aqui a minha provocação para vocês, tranquilo, Abelão, estou encerrando aqui. Tá? Última provocação para vocês, pessoal. O que a gente faz com a democracia, né, quando o povo, a maioria, não quer a democracia? Quando a maioria não é democrática? Como é que a gente resolve esse dilema? E se a maioria for autoritária e quiser uma aristocracia, uma monarquia, uma ditadura, qualquer que seja, como é que a gente resolve isso democraticamente? Como é que a gente resolve isso? Dizer para o povo, não, povo, vocês estão errados de querer uma ditadura, né? Porque a democracia é melhor. Mas e se a maioria quer uma ditadura? Como é que eu faço? Né? A lógica democrática me diz que a maioria deve prevalecer sobre a minoria, com todos respeitando a minoria, como a gente já viu nas aulas anteriores, claro. Né? Não é que a minoria deva se curvar à maioria, como já andaram dizendo por aí. Né? Isso não faz parte da lógica democrática. Mas prevalece a lógica da maioria. E se a maioria quiser autoritarismo, se a maioria quiser ditadura, como é que a gente faz? É um problema da democracia, inerente à lógica democrática. Mas eu acho que a gente lida isso dentro da democracia. Tá? No fundo, pessoal, o que eu acho? Eu acho que o que a gente está chamando aqui de democracia representativa é, como a gente viu, como eu propus para vocês, governo representativo. E governo representativo é, na verdade, uma forma de aristocracia ou de oligarquia. É uma forma, não é uma democracia. É o governo de poucos, de uma elite que manda na massa. E que vai dizer que a massa, e como eu fiz pergunta lá no começo do semestre para você, se o povo brasileiro era burro, sabia escolher seus representantes, a maioria disse que não. Quer dizer que sim, que o povo era burro, que não sabia escolher seus representantes. Né? Se eu disser para vocês, vamos deixar o povo decidir como é que a gente lida com a pandemia, né? Como eu sei que a maioria de vocês aqui é de esquerda, acredito que vocês sejam a favor da legalização do aborto, né? Contra proibicionismos, né? Contra o encarceramento, né? A favor da legalização de algumas drogas, que mais? Sei lá, do Estado como é que é? Laico. Né? Só que o nosso povo, a maioria do povo brasileiro, pelo que a gente vê, ele é bastante religioso, né? Evangélico, cristão, né? Católico. Né? Ele é contra qualquer forma de legalização do aborto, ele é contra qualquer forma de legalização das drogas, ele é armamentista, aparentemente, ele é proibicionista, ele é a favor do encarceramento e até da morte de pessoas. Né? Como é que a gente faz? Ser democrático, de verdade, tá? No mínimo, mesmo que não seja direto, mesmo que seja de uma forma intermediária através de representantes, mas para ser democrático a gente tem que olhar para esse povo e dizer, beleza, eu aceito. Se eu moro no Brasil, eu sou progressista, eu sou contra
a proibição total do aborto, a criminalização do aborto, de drogas, né, contra armas, não sei o que lá, mas a maioria não pensa que nem eu, então aceito. Eu vou me organizar enquanto minoria, vou tentar fazer meus valores um dia se tornarem maioria dentro da lógica democrática, mas eu aceito, entendo e respeito, antes de qualquer coisa, a decisão da maioria, porque eu sou um democrático. Isso é ser democrático, é defender o direito. E vou dizer, olha, os caras têm direito de defender isso, porque um dia, né, eu vou ser minoria, ou mesmo sendo maioria, tanto faz, eu vou estar do outro lado e eu quero que respeitem a minha opinião também. Só assim que a gente consegue ser democrático. Agora, para ser democrático, última provocação para vocês, pessoal, que eu me esqueci de falar antes. Se a gente vive numa democracia, a gente minimamente entende que democracia é a forma de governo onde o poder está na mão de todos, está na mão do povo, né? Demos é povo, então o povo tem o poder, massa. Vamos supor que agora, por causa da pandemia, imagina que a gente entrasse num caos, morresse mais do que o Átila lá dizia que ia morrer de 1 milhão, morresse 10 milhões no primeiro ano, até agosto, agora tivesse morrido 100 milhões, metade da população brasileira tivesse morrido, e os outros 100 milhões de brasileiros, assim, meu Deus, é tudo culpa do Bolsonaro, o Bolsonaro estivesse saindo na rua, matando pessoas, tá? Atirando nas pessoas, e a gente dissesse, cara, tem que tirar esse assassino louco do poder, o cara tem um louco, tem um assassino, o cara sai na rua matando as pessoas. Tá? O STF não faz nada, ninguém do judiciário faz nada, o Congresso não faz nada. Cadê o poder do povo? Quero saber. Sabe o que o povo podia fazer? Qualquer um de nós. Eu podia pegar aqui um pedaço de papel amassado, escrever um pedido de impeachment e apresentar lá para o Arthur Lira, presidente da Câmara. Se todos os brasileiros, todo o STF quisesse, todos os 512 deputados, com exceção do Arthur Lira, quisessem, os 81 senadores quisessem, e 100% dos brasileiros, com exceção do Arthur Lira, quisessem o impeachment do Bolsonaro, a gente não consegue fazer isso, caso o Arthur Lira não queira. Se o Arthur Lira não aceitar a denúncia, não existe impeachment. Tá? Estou citando o exemplo do Bolsonaro, mas aconteceu a mesma coisa na Dilma. Né? No caso da Dilma, que eu achei mais marcante ainda, na época tinham umas matérias da Globo lá que mostravam um mapa do Brasil com umas bolinhas, assim, com os tamanhos das manifestações contra a Dilma durante o pedido de impeachment, de golpe, sei lá, conforme a posição que a gente queira adotar, tanto faz. Mas a ideia é o seguinte, a Globo queria mostrar que o Brasil queria o impeachment da Dilma, que a população brasileira, a grande maioria, queria que a Dilma saísse do poder. Só que isso nunca foi mensurado oficialmente. A gente não fez um plebiscito para saber o que a população queria. A gente não fez um referendo depois para ver se era aquilo. Fazia pouco tempo que a Dilma tinha sido eleita com uma margem muito curta com relação ao Aécio. Foi uma quantidade, um percentual muito baixo a diferença dela para o Aécio. Logo que a Dilma assumiu, ela foi contra, né? Ela prometeu um monte de coisa e fez muita coisa diferente logo que assumiu. Lá mudou o ministro da Economia, né, tal, Banco Central, não me lembro qual foi dos dois lá que ela pegou, que era do Aécio, fez o oposto lá do que quem votou nela acreditava que ela ia fazer. Então, talvez uma boa parte, ou uma parcela considerável dos eleitores da Dilma tivessem se desiludido com ela e pensado, putz, me arrependi de votar nela, porque ela não fez o que eu achava dela. Então é possível que talvez, mesmo ela tendo sido eleita democraticamente há pouco tempo, é possível que a maioria da população não quisesse mais ela no poder. É possível que com o passar do tempo isso fosse a grande maioria da população. Podia ser que todo mundo no Brasil na época quisesse que a Dilma saísse. Podia ser 100% da população. Mas se um cara na época, o Eduardo Cunha, não quisesse tirar a Dilma, não adiantava todo o resto do Brasil querer. Né? E vocês lembram por que o Eduardo Cunha aceitou tirar a Dilma? Só porque a Dilma não fez o jogo com ele. Ele falou isso explicitamente. Se a Dilma fizer o que eu quero, não tem impeachment. Se ela não fizer, eu vou aceitar o pedido. Ele falou na TV isso. Né? Deixou claro isso. Ou seja, cadê o poder na mão do povo? Para tirar um presidente da República. Ou o contrário. Vamos supor que 100% da população brasileira fosse petista, coxinha, e quisesse manter a Dilma no poder. Só que o Eduardo Cunha e 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado, não. Fizessem parte lá do esquema com STF e tudo, para derrubar a Dilma do poder. Não adiantava nada que todos os outros brasileiros quisessem que a Dilma não estivesse no poder. Porque o poder não está com a gente, pessoal. O poder está naquela pequena elite política que nos representa, que a gente chama de democracia representativa, mas de democracia, na minha visão, só tem o ato formal de em 4 anos a gente ir lá passar procuração para eles, dizer que eles podem fazer o que eles quiserem no nosso nome e que daqui 4 anos a gente vai ter opções muito restritas de tentar mudar
alguma coisa com relação a isso. A gente chama isso de democracia. Na minha humilde opinião aqui, isso não é democracia, isso é uma oligarquia, uma aristocracia, uma plutocracia, porque, né, se o dinheiro manda aí nas eleições, alguma coisa assim, né, mas não é o povo que tem o poder. Tá? Um governo representativo, com uma elite que indiretamente nos representa, com base numa lógica que vocês vão me defender na aula que vem, porque na hora que eu perguntar para vocês, então, vamos definir a pandemia com base em mecanismos diretos, vocês vão dizer não. Porque apesar de eu defender a democracia direta para muita coisa, né, a participação, a democracia participativa para muita coisa, há que se reconhecer também que não dá para aplicar em tudo. Não dá para ser tudo decidido pelo povo abertamente. Né? Senão a gente vai linchar qualquer pessoa que for suspeita de qualquer crime, senão, né, também tem coisas, já falei para vocês, né, situações de guerra, questões comerciais que não tem como a gente definir de forma aberta, porque precisa de um certo sigilo, né, para poder ser decididas. Tá, pessoal? Então, entendo a importância do governo representativo para certas decisões. Tem muita gente que nem quer participar diretamente das discussões, não tem interesse, né? Como o Florestan Fernandes falou, ele não se sente identificado com isso, né? Outra que se sente identificada demais com essas lógicas políticas democráticas. Mas eu acredito, né, que pelo menos a gente possa implementar mais essas ferramentas de participação direta que a gente tem, por um lado, né, aprimorar elas, ter mais plebiscito, ter mais orçamento participativo, facilitar a propositura de projetos de lei de iniciativa popular, por que não? Nós temos ferramentas que permitem agora, muito mais do que antes, uma participação de milhões de pessoas, todos os brasileiros podem participar ao mesmo tempo. Já tem alguns mecanismos na Câmara, por exemplo, eu sei que tem mecanismos que a gente pode entrar lá, não sei se já está funcionando, mas tem até um sistema de inteligência artificial lá para gerenciar isso, para a gente poder fazer comentários aos projetos de lei, assim, palavra por palavra, a gente pode fazer comentários lá, né, para tentar participar desses processos. Acho, estimulo, sou super favorável a iniciativas como essa, para a gente poder participar de forma mais direta, né? Acho que a gente pode facilitar os mecanismos que a gente já tem, e, por outro lado, manter, claro, não estou defendendo aqui que a gente passe a ser totalmente uma democracia direta, que nem Atenas do dia para a noite, né? E nem no longo prazo, porque acho que tem coisas que a democracia direta não é cabível, não é desejável, mas se formos falar de governo representativo, que na minha opinião não é democracia, vamos falar abertamente, vamos dizer, olha, a gente tem uma elite que toma certas decisões porque tem certas coisas que a gente não confia no povo, que o povo não está preparado para isso. E vamos discutir se não é o caso da gente tentar melhorar a educação do povo, por isso que eu estou com essa camisetinha aqui, ó, na frase do Brizola, mas, né, educação não é cara é ignorância. Tá? Botei por querer na aula de hoje por causa disso, porque eu acho que isso nos leva a gente pensar se a gente não tem que se esforçar mais no processo de educação da nossa sociedade. E eu, particularmente, também acredito que quando a gente der mais poder para o nosso povo, e o povo sentir assim, olha, eu tenho poder, eu posso interferir no nosso governo, na decisão do país, essa imaturidade democrática que tanto se diz que o povo tem, eu acho que isso pode ser resolvido até num curto prazo. Porque eu acredito que muito dessa imaturidade democrática seja fruto desta ideia de que, olha, eu não tenho como influenciar, eu não faço parte disso, que nem dizia o Florestan Fernandes. Né? Quando o povo acha, eu não faço parte disso, eu posso ser irresponsável, eu posso falar qualquer merda sobre a política, sobre o país, sobre o Estado, porque eu falo qualquer merda, eu sou um bosta falando disso, eu não decido nada. Se o Estado, né, se o governo, né, a estrutura estatal, me dá mais poder, me dá mais capacidade de influenciar, eu acho que automaticamente, ou pelo menos num processo aí com o passar de algum tempo, as pessoas vão adquirindo essa responsabilidade, vão assimilando essa responsabilidade, vão vendo que tem, sim, capacidade de influenciar, tá? de interferir nas decisões, e provavelmente, espero eu, sou otimista pelo menos com relação a isso, que também desenvolvam mais maturidade. E, particularmente, contrário aqui ao esse livro Como as Democracias Morrem, que já está bem famosa, falando do Trump, mas várias discussões que falam aqui no Brasil como Bolsonaro, eu discordo de muitas das leituras que são feitas sobre governos Bolsonaro, extremistas da atualidade, Bolsonaro, Trump, né, movimentos ali da Europa, de extrema-direita, Brexit, que seriam uma forma antidemocrática. Tá? Eu acho que sim, está dentro dessa lógica de intolerância, exclusão de grupos, e que isso é antidemocrático, porém, isso está relacionado também com uma maturidade democrática, onde a população cada vez mais está se sentindo inserida, está fazendo isso que eu falei para vocês, está se sentindo, olha, eu posso interferir, especialmente pelas nossas ferramentas tecnológicas, redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, escambau, de
sentir, olha, eu tenho voz, eu falo e as pessoas me ouvem, então eu posso falar o que eu penso, e isso é ouvido por alguém, isso tem alguma influência, né? Então eu vou escolher o meu representante que fala do jeito que eu acho que tem que falar, que não tem o jeito dos políticos tradicionais, que come pão com leite condensado no café da manhã, que usa relógio baratinho ali, que não tem o mesmo discurso ensaboado dos políticos de antes, certo? Então, eu acredito nesse processo como um amadurecimento da democracia, por mais que ele esteja assim caminhando num caminho de destruir algumas das bases democráticas que são necessárias para o exercício da democracia. Beleza, pessoal? Obrigado para quem aguentou até aqui e deixo agora à disposição, fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas ou conversar sobre qualquer um dos assuntos que a gente falou. E obrigado, pessoal.